Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance vocês que estão conosco aqui na 100.5, você que nos ouve também pelo site e você que vai nos ouvir aí pelo RPT Plus no YouTube, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a tua vida, tá bom? Graças a Deus, mais uma semana passou, o Senhor tem sido fiel, nos guardado e nós estamos aqui para glorificar o nome dEle, amém? Queridos, eu quero fazer o convite que eu sempre faço para vocês, que é para a gente orar aqui, apresentar a programação, a nossa vida ao Senhor, pedimos a Ele perdão pelos nossos pecados e a gente se colocar aqui, se apresentar diante do Senhor para que Ele possa usar esse veículo, essa reunião aqui, que a gente tem aqui toda quinta nessa rádio, para Ele falar conosco, nos direcionar, nos dar resposta e para que a gente também o possa adorar em oração e agradecê-lo. Amém? Então você que está aí conosco, você que está no seu carro, você que está na sua guarita de vigilante, você que é policial militar, você que é da saúde, ou você que é um paciente aí, eu quero convidar você que está na sua casa, que já é audiência frequente, né, com a sua família, ouvindo pelo rádio, pelo site, eu quero convidar você para você orar junto conosco nesse momento, tá bom? Eu também quero aproveitar a oração junto com vocês, para que nós venhamos abençoar a vida dos ofertantes, né? Que é através deles que o programa de rádio é mantido no ar. Então, eu quero aproveitar esse momento para isso também, tá bom? Então, você que pode aí parar, né, para orar conosco, faça. Você que não pode, que está aí no seu a fazer, vai concordando com essa oração, que eu creio também que o Senhor vai te alcançar, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque mais uma quinta-feira a Tua mão nos dá a possibilidade de estarmos aqui. Nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, e se estamos vivos, e se estamos operantes, Pai, nessa quinta-feira, e se estamos aqui, se conseguimos atravessar a jornada de mais um dia, porque o Senhor foi conosco, o Senhor nos ajudou e por isso Te glorificamos, não só por isso, mas por tudo que o Senhor tem feito. E nós queremos, meu Pai, pedir perdão pelos nossos pecados ao Senhor, porque são múltiplos, são muitos, e tem coisas que a gente peca até que a gente nem sabe que está pecando, Pai. Então nos perdoa, nos purifica, Pai, nos lava no Teu sangue, nos justifica, que isso é o mais importante, Pai, de maneira que a gente possa estar justificado na Tua presença, por meio do sangue do sacrifício perpétuo de Jesus, Pai. É isso que nós Te pedimos e queremos colocar aqui para a nossa vida, nossa alma, nossas causas, Pai, nossas angústias. São muitas pessoas que nos ouvem, são muitas situações. A terra vive um momento de grande tribulação, de angústia, Pai. E nós queremos colocar nossa alma diante do Senhor e pedir a Tua misericórdia, pedir o Teu consolo, pedir o Teu aconchego, Pai. E pedir que o Senhor, Pai, tome providência em nossas causas, Pai. Providência nas causas de todos que oram, Pai. Porque são muitas as causas e nada é difícil para o Senhor. Tudo é extremamente fácil, tudo é realizável pelo Senhor, mas já para nós, Pai, são coisas impossíveis e intransponíveis, Senhor. Então nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Te suplicando que nos ajude, que nos atenda, e todos, Pai, Te apresentando os ofertantes, Pai, que são aqueles guerreiros e guerreiras que o Senhor levantou, Pai, para manter essa programação no ar. Proteja eles, dê saúde a eles, dê graça a eles, prospere eles, Pai, alegre a alma deles, dê ânimo para eles, Pai, renove as forças deles, Senhor,
porque é por meio deles que a programação se mantém no ar, Pai. E nós te pedimos uma bênção especial para eles, Pai. Nada mais justo, Pai, do que essas pessoas que são fiéis, Pai, que honram o Senhor através dessa programação, Pai. Alcance a vida deles, Pai, é o que nós te pedimos, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe-os de maneira extraordinária nesse final de ano, Pai. E nós queremos te pedir que o Senhor nos dê a direção dessa programação, que o Senhor tome a vida de todos, Pai, a vida de Neto que está aqui operando, meu Pai, que o Senhor abençoe a vida de Raquel Maroja, que abriu as portas dessa rádio junto com o Osmar, para essa programação, que o Senhor alcance eles com graça, com salvação, com saúde, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço também que ajude a mim, a tua serva, a missionária Dalit, que o Senhor nos alcance com a tua graça, com o teu favor, com o teu socorro, com o teu renovo, Pai, a nossas filhas, Pai, a todo o nosso ministério, Senhor. É assim que nós te oramos, crendo, Pai, que o Senhor está ouvindo nossa oração e crendo que o Senhor, por misericórdia, nos dará a resposta, Pai. Fica conosco e nos dirige em tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quem concorda e crê que está em casa, que está nos ouvindo, diz amém. Amém, queridos. Glória a Deus, né? Que bênção. Tenha certeza, você que orou conosco, que Deus ouviu a tua súplica, ouviu o teu clamor, Ele sabe da tua situação e Ele tem providência para você. O Senhor não deixa desamparado aqueles que buscam Ele no dia da angústia, no dia da aflição. O Senhor não desampara seus filhos. O Senhor cuida dos seus filhos. É bem verdade que tem situações que eu e você a gente não entende, por causa da nossa limitação. Nós somos pequenos, nós somos limitados, mas a gente precisa crer e confiar que estamos na mão de um Deus vivo, de um Deus grande. Nós não servimos a uma imagem, nós não servimos a um Deus com D minúsculo, nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Então tenha certeza que a sua oração ela teve um endereço, ela chega nas moradas celestes, chega no trono da graça e ela vem com resposta para a tua vida, tá bom? Então descansa teu coração, porque Deus tem muito para falar e para fazer aqui nessa programação. E a gente precisa estar bem atento e bem sensível para o que Deus quer fazer aqui, tá certo? E queridos, eu queria iniciar o programa, né, trazendo uma palavra de ânimo para você que está nos ouvindo aí, que está em casa, né, que muitas tribulações o povo de Deus tem sofrido na terra. Isso é bem verdade, eu posso falar porque tenho tido contato com pessoas de várias denominações, né, em decorrência do programa de rádio e do WhatsApp do programa, que tem a lista de transmissão. E muitas são as tribulações, né? São muitas coisas que o povo de Deus tem passado. E eu sei que quem vive a tribulação, quem está dentro das tribulações, porque já vivi muitas, e sei que passarei antes de Jesus voltar, né? E eu sei que quem está dentro da tribulação tem uma coisa interessante, parece que o tempo não passa. Para quem vive dentro da tribulação, parece que o tempo não passa, né? Você que está me ouvindo, que está enfermo, parece que você está enfermo a vida toda e parece que você nunca vai ser curado. Você que está vivendo uma luta muito grande no seu casamento, parece que faz muitos anos que você está dentro dessa luta e parece que ela não vai acabar. Você que está numa situação de escassez, de porta fechada, né? De dificuldade ou até mesmo de miséria, parece que também não vai passar, né? E as pessoas que vivem a tribulação, os servos de Deus, enfim, o ser humano também comum, é uma coisa que a tribulação traz, que é muito ruim, essa sensação de que o tempo não passa, de que não vai mudar nada, de que tudo acontece para os outros e não acontece para você. Mas eu quero declarar para você o que está na Bíblia, que há um dia determinado por Deus para que venha ter fim a tribulação. Eu me lembro de Jó, quando eu olho para a Bíblia, que Jó, que vivia aquela coisa todos os dias, aquela situação terrível, eu creio que pelas palavras de Jó no livro de Jó, ele tinha essa sensação de que o tempo não passava e ele pedia para morrer, né? Talvez você que está me ouvindo também pediu para morrer porque você não suporta essa situação que você está vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, há um dia determinado por Deus. Se você observar na Terra, tudo tem um tempo determinado. Existe um tempo para se iniciar o ciclo da mulher e também existe um tempo para ele acabar, né? Existe um tempo para que o bebê mame e também existe um tempo para que ele pare de mamar. Você nunca viu uma pessoa com 15 anos mamando, isso não existe, entendeu? Porque tudo tem um tempo, a gente observa, né? A velhice mostra para nós que existe um tempo para tudo.
E mesmo a tribulação que você vive já há um bom tempo considerável, ela tem um dia para acabar. Ela tem um dia para acabar. Porque Deus tem um controle de tudo nas mãos. É bem verdade que muitas vezes olhamos para o mundo e pensamos que o mundo é uma locomotiva sem freio, num trilho torto, e não tem ninguém que controle. Mas na realidade, o Senhor está no controle dessa locomotiva, e muitas coisas que acontecem são permissões que Deus dá, né? Mas há um tempo para tudo, né? Eclesiastes 3 é muito claro quando diz que há um tempo para tudo. Então, esse tempo que você está vivendo aí, ele tem uma data para acabar. E o que você precisa nessa noite é você recuperar a sua força, recuperar o seu ânimo, recuperar a sua fé e continuar a sua caminhada. Você não pode parar agora, você já chegou muito longe, você já caminhou muito. E quem está falando para vocês não é um pastor superficial, uma pessoa que vive do dinheiro da igreja e vive uma vida luxuosa. Não, é um homem comum como vocês, que trabalha, que acorda cedo para trabalhar, que muitas vezes dorme tarde, né? Ainda tem igreja, tem família, um homem que suporta a cobrança. Então eu falo isso para vocês pela experiência de fé que eu tenho. Apesar de não ter uma idade tão elevada, mas já vivi muitas coisas em 19 anos caminhando com Jesus, que eu posso atestar para vocês que tem um tempo que começa e tem um tempo que acaba. Então estejam cientes disso, né? Que vocês recuperem a fé de vocês, que vocês sejam renovados, né? Que o Espírito Santo, ele te visite agora na tua casa, ele te fortaleça o ânimo para você continuar a caminhada. Só para a gente dar sequência aqui no programa, quero trazer à memória de vocês Elias, quando ele vence o desafio com aqueles profetas de Baal. Vale lembrar que eram 450 profetas de Baal e de Azerá, né? O povo fala em 400 profetas, mas só que tinha 400 de Baal e 450 de Azerá. Ou era 450 de Azerá e 400 de Baal, enfim. Eu sei que ele passa por uma batalha espiritual tremenda ali com vários bruxos, feiticeiros no Monte Carmelo, e Deus dá vitória a ele ali. E pouco tempo depois ele recebe uma palavra pesada, uma notícia ruim, e o ânimo dele, consequentemente, porque ele é carne, se abala, e ele entra num estado de querer morrer, de querer sumir, desaparecer, né? Quantos de vocês não já entraram nesse estado, né? Só que Deus, ele envia um anjo até Elias, que lhe dá uma comida espiritual, que ele recobra a força, e que o anjo do Senhor desça aí na sua casa para recobrar a sua força, para que você continue sua caminhada. E o anjo disse assim: te levanta com Elias, porque o teu caminho é longo, né? E ele ainda tem uma missão. Então você ainda tem uma missão, você não pode parar, você tem uma missão, você sabe da sua missão, é bem clara na sua mente, e você precisa continuar, tá bom? Então eu deixo essa pequena reflexão aqui para você, iniciando essa programação, tá? Que o anjo do Senhor desça aí onde você está, e que você se sinta tocado, e que a sua força se recupere para que você possa caminhar, tá bom, querido? Então fica nessa fé, nessa confiança, porque o tempo está determinado já, tá bom? Guarde isso aí. O tempo já foi determinado, está determinado por Deus. Quem determina os tempos e as estações não é Satanás. Ele não determina nada. Ele trabalha dentro de brechas, de situações de oportunidade, ele não é onisciente. Ele tenta prever, ele é presunçoso, ele tenta presumir as coisas que vão acontecer, mas quem decreta mesmo o tempo é Deus, e ele determina, está determinado. Está tudo cumprido já. E há um tempo para você sair daí, tá bom? E nesse dia, você vai sentir tanta alegria que você não vai nem lembrar desse tempo, que é outra coisa interessante. Quando você sai da tribulação, a alegria que Deus te concede é tão grande que você não lembra do tempo da prova. Esse tempo da tribulação, ele é horrível, parece que nunca vai acabar, e você sofre todos os dias. E aí você pensa assim, não tem nada que me alegre, mas eu vou falar para você que quando o tempo se cumpre e Deus tira você dessa situação, quando você está dentro do outro tempo agora, que é o tempo de sorrir, o tempo da bênção, você esquece de todos os dias de choro e de tribulação. Assim foi com Ana, né? Quando ela pôde gerar e ter a alegria de ter o filho, ela esqueceu a tribulação que ela vivia, tá bom? Então o tempo está cumprido e o tempo está determinado, tá certo? Então fica com essa reflexão aí. Vamos dar sequência aqui ao programa. E eu não poderia dar sequência ao programa sem falar da quinta vigília do clamor, que essa vigília aí, meu Deus, está muito falada.
Quando foi dia 18, agora no sábado, a gente começou a receber mensagem, áudio, mensagem, e o pessoal pedindo o endereço e tal. E eu falei aqui, pessoal, acho que, se eu não me engano, 3 programas seguidos, né? Que a prefeitura não liberou ainda o espaço da creche que fica em frente da congregação para a gente poder fazer a vigília, e que por tal a gente iria adiar no medo, né, de ficar muito lotado o espaço da congregação lá, que é pequeno, e não ia ser legal lá, né? Visto que é um prédio de primeiro andar, e tipo assim, eu não achei seguro fazer dessa maneira, tá certo? Então a gente ficou nesse aguardo, e eu fui passando aqui para vocês, mas como esses 3 últimos programas, várias situações aconteceram para a gente não conseguir gravar o programa, então nós não postamos no RBT Plus no YouTube, entendeu? E aí tem muita gente que acaba pegando no sono e aí vai ouvir no outro dia no YouTube, né? E aí, como não estava no YouTube, como a programação não estava lá, o que aconteceu foi que muita gente ficou lá com aqueles programas antecedentes, né, os que vieram antes, na ideia de que a vigília ia ser no dia 18, né? Então, não sabiam disso, e por isso o pessoal começou a mandar áudio e tal. E aí eu fiz um comunicado, postei lá no status do WhatsApp do programa, né? E também mandei na lista de transmissão para as pessoas, fiz um áudio também. E aí o povo pôde compreender, né? Porque, por coincidência, eu não sei se não foi coincidência, a gente não conseguiu gravar os 3 últimos programas, né? Quinta-feira agora passada, o pastor Robson, né, que ele veio dos Estados Unidos, ele chegou na quinta-feira, exatamente no mesmo dia do programa, ele participou aqui com a gente à noite, tanto que ele chegou e só pôde participar por telefone, não conseguiu chegar em Santa Rita, né, aqui em Santa Rita, onde a rádio está, e aí ele participou por telefone, quem estava ao vivo acompanhou com ele, domingo ele voltou para os Estados Unidos, né? Mas o importante não é se vem dos Estados Unidos, se vem do Rio de Janeiro, de onde vem a pessoa. O importante é a vigília, é o mais importante. E Deus tem operado tremendamente através da vida daqueles que se dispõem a estar lá, né? Seria um momento especial, mas aprove a Deus fazer assim, né? Então achei mais seguro aguardar a prefeitura, ou até fazer em outro local, ou até fazer a vigília aberta mesmo, sei lá, interditar a rua, não sei. Alguma coisa nesse sentido. Mas Deus está no comando, enfim, eu sei que todos vocês que estão aguardando estarão lá conosco, porque quem tem propósito é assim, a gente enfrenta as adversidades, enfim, e a gente entende que tudo está no controle e na mão do Senhor, tá bom? Então, a gente ficou prevendo que ia ser agora dia 2, mas pelo andar das coisas lá na prefeitura, eu não sei quando vai ser, mas assim que eu tiver a liberação, eu vou estar avisando aqui para vocês, tá certo? E também vocês podem perguntar no WhatsApp, não vai incomodar em nada, né? Tem gente que às vezes fala assim, pastor, eu não falei porque ia incomodar o senhor. Não, nada incomoda, esse WhatsApp é para vocês falarem mesmo, o WhatsApp do programa. É para vocês chegarem e falarem conosco, enfim, pedir oração, pedir orientação. Através do RBT Plus tem gente falando conosco de todos os locais, do norte do país, do sul, do centro-oeste, gente de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará. Enfim, é uma bênção vocês estarem compartilhando e a programação alcançando essas pessoas, e a gente tá ali para isso mesmo, tá bom? Agora a gente só não pode responder a todo mundo em tempo hábil. E também tem outra coisa que eu vou deixar claro para vocês aqui. Tem muitas pessoas que há muito tempo eu respondo, tipo há 4 anos, pessoas que estão há 4 anos acompanhando o programa, vai fazer 5 anos, né? Tem gente que acompanha 5 anos, e já esgotaram assim o percentual de conselho, porque são pessoas que falam conosco há muito tempo, e você aconselha, então você não vai dar prioridade para essas pessoas hoje, você vai dar prioridade para pessoas novas. Então tem pessoas que, por exemplo, falam com a gente desde 2018, tem a mesma causa, vive no pecado, não toma posição diante de Deus, vive brincando com Deus, e aí as pessoas chegam inquirindo para que você fale, que você tenha que responder, pessoas que não congregam conosco, enfim. Esse tipo de gente a gente não vai responder mais, entendeu? A gente vai responder às pessoas que são novatas, os ofertantes, as pessoas sérias também que nos ouvem, né? Enfim, agora pessoas que falaram conosco lá em 2018, tá vivendo no pecado, você já gastou tempo, investiu tempo com essas pessoas que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com nada da obra de Deus, e aí elas vêm, já é 2024 praticamente, e a pessoa vem exigindo, olha, me dê mais conselho da mesma coisa. Não tem, gente, sabe? Então tem que ter bom senso também com relação a isso, tá certo? Então o recado da vigília aqui tá dado, e também vem aqui meu agradecimento aos ofertantes, que todos os meses vocês são extraordinários. Eu sei que o galardão de vocês não será pequeno pela fidelidade. Eu fico pensando assim, como é que pode uma pessoa
há 5 anos ser fiel numa programação. Tem gente aqui que está desde o início do programa, né? Do começo, que quando o povo começou a ofertar e as pessoas ofertando, eu digo, meu Deus, isso é extraordinário. Você caminhar ao lado de uma pessoa que tem isso. E uma das características que Deus preza no ser humano é a fidelidade. E a fidelidade tem o seu fruto, né? Então pode ter certeza que vocês que são fiéis nas ofertas têm um fruto de vocês. E eu quero agradecer a vocês, quero abraçar todos vocês, porque graças a Deus mais um mês a gente vai aqui rompendo na 100.5 com a ajuda do Senhor. E com as ofertas de vocês a gente vai podendo pagar o nosso horário da programação, tá certo? Então fica aqui meu agradecimento a vocês. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês e sempre tenham ciência de que nós estamos fazendo menção de vós em nossas orações para que o Senhor os guarde como um tesouro especial, tá bom? Pessoal, a gente vai dar sequência aqui. Tem aqui o quadro Socorro Vem do Alto, que esse quadro aqui ele foi da semana passada e tem mais umas perguntas aí que acho que semana que vem eu vou fazer o seguinte. Eu vou responder de 2 para a gente dar uma adiantada aqui nessas perguntas, tá certo? Semana que vem, com a permissão do Senhor Jesus, eu vou responder de 2, tá certo? Aí vai dar uma andada aqui nas perguntas que estão aqui empilhadas, né? Tá certo? Então a pergunta de hoje, da semana passada, é muito interessante. Eu quero que vocês fiquem bem alertas aí, porque essa é uma pergunta que eu creio que aqui engloba muita gente aqui que está ouvindo, né? Se você não estiver vivendo isso diretamente, talvez na igreja que você está vivendo está acontecendo isso aí, tá bom? Então aí você vai ter aqui direção através da palavra, tá bom? Então no mais, pessoal, é isso, tá aí o aviso da vigília, tá aí meu agradecimento aos ofertantes, e o que eu quero fazer aqui é deixar o WhatsApp do programa para você entrar em contato com a gente, você fazer parte da lista de transmissão e também você até poder mandar sua pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto, tá certo? O WhatsApp do programa é 839-9105-6834. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Tá bom? Esse é o WhatsApp. Lembrando que ele também é uma chave Pix, se você quiser ofertar e se você se sente abençoado por esse programa, e se você é grato por ter uma programação assim, né, que você envie sua oferta, independente do valor. O importante é que você contribua, porque de pouco em pouco a gente junta um montante que a gente pode pagar nosso horário de rádio aqui, e assim tem sido durante 5 anos, né? Então, faça sua oferta, tá? Hoje é tão difícil achar um programa de rádio que prega a palavra, é a coisa mais difícil. Na verdade, é difícil achar uma igreja que prega a palavra, é difícil ter uma programação, é difícil encontrar pessoas que realmente preguem a palavra. Então, aonde você conseguir garimpar isso, seja um abençoador também, se você está sendo abençoado, tá bom? Se junta esse time aí de ofertantes, é um time precioso para Deus, para nós, que vive coberto de orações, tá? Que eu tenho certeza que Deus vai acrescentar ainda mais na tua vida, tá bom? Então, pessoal, mais é isso, vamos soltar aqui a vinheta do quadro Socorro Vem do Alto. Em seguida a gente vem com a locução aqui, a pergunta é masculina de um homem. Então fique muito atento ao que o Senhor vai falar aqui nessa noite, tá? E que o Espírito Santo nos use tremendamente para orientar o povo de Deus. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, Pastor Josué e missionária Dalit. Vou tentar ser objetivo. Minha história é um pouco longa e complexa. Se eu for contar tudo, vai tomar o programa todo e não termino. Pastor, poucos meses após minha conversão, minha esposa começou a me trair e foi embora com outro homem. Eu sofri muito. E fiz de tudo para ela voltar, mas não teve jeito. Ela disse que preferia ter uma doença grave do que ser casada com um crente. Eu entrei numa depressão terrível, mas Jesus me libertou desse cativeiro emocional. Depois dela não tive mais vontade de casar, porém muita gente do ministério, onde sou diácono, diziam que eu ainda era novo e tinha o direito de ser feliz. Outros irmãos lá ficavam escarnecendo de mim, outros diziam que obreiro não poderia fazer a obra solteiro. No fim juntei tudo, tomei uma decisão e terminei casando novamente, em 2019. De lá para cá, minha vida afundou. Essa mulher que me casei tem 2 filhas do primeiro relacionamento dela. Uma tem 15 anos e outra 20 anos. Elas são muito complicadas, são muito preguiçosas.
Não fazem absolutamente nada em casa. Devoram as compras do mês em 15 dias. Ficam até tarde conversando com os rapazes da igreja. No terraço de casa, fazendo barulho, eu não consigo dormir. No outro dia tenho que acordar cedo para trabalhar. Eu saio parecendo um zumbi, morrendo de sono. Minha relação com elas é péssima, pois não posso falar absolutamente nada, que a mãe vem para cima. Ela quase me bateu um dia desses, porque reclamei da mais nova que estava aos amassos com um jovem da igreja no sofá da sala. Ela é uma mulher autoritária. Não deixa eu assumir meu papel de líder e sacerdote da casa. Em tudo a palavra final é dela. Em janeiro eu serei afastado do diaconato porque fui posto à frente de uma obra, que o ministério está abrindo. Aí foram contar ao pastor que quem realmente estava à frente não era eu, mas sim minha esposa, porque ela mandava em tudo. Ela abria o culto, cantava, pregava, tirava irmão e colocava irmão, disciplinava pessoas e desfazia minhas ordens em público, junto com as filhas. Teve um culto de Santa Ceia, que ela e as filhas decoraram a igreja com balões e cartazes rosa, roxo e branco. Porque esse culto coincidiu com a semana do Dia das Mulheres. Eu falei que isso não ia dar certo, mas não adiantou, pois ela e as filhas não ouvem ninguém. Ela abriu o culto, cantou e entregou profecia. Só deu oportunidade para as mulheres. Nisso um varão se levantou e gritou da nave da igreja: "Acabe quando tu vais se posicionar diante de Jezabel." Minha mulher não contou história e foi para cima. Começou uma bagunça, ela e as filhas xingavam o irmão e ele continuava chamando ela de Jezabel, chamou as filhas de Pombagira. Eu fiquei sem saber o que fazer. Sinceramente, pastor, teve uma hora que veio um pensamento de correr para a pista e me jogar na frente de um carro. Quando cheguei em casa foi pior ainda. Elas vieram para cima de mim dizendo que eu não era homem para defendê-las. Aí eu disse: "Como vou defender vocês se o irmão está certo?" Ela ficou furiosa, me agrediu com um copo e depois começou a passar mal. As filhas disseram que se eu matasse a mãe delas, elas iriam me matar. Sinceramente, pastor Josué, eu não sei o que fazer da vida. Estou perdido, me dê uma direção. Tá aí a questão do nosso irmão, né? É uma questão complexa, delicada, né? É como ele mesmo disse, né? Que se ele fosse contar tudo, ia tomar o programa todo. E de fato, situações assim, como essas aí, eu sei que não foi só isso, acontece mais coisas, né? E muitas situações como essa terminam como esses casos que a gente tá vendo aí agora, que tá ficando comum no meio da igreja, né? Esses escândalos aí que às vezes envolvem até assassinato, né? Isso é muito grave. E a primeira coisa que eu queria abordar aqui, eu vou chegar nessa parte aqui da sua atual esposa e do que aconteceu, mas eu quero ir lá no início, quando o senhor se converteu, antes de ser obreiro de tudo, antes de começar a caminhada na fé, quando o senhor se converteu e a sua esposa, ela lhe deixou. Quero voltar nessa parte aí, porque eu vou falar uma coisa, não só para o senhor, mas para quem está ouvindo. A gente vive coisas na vida que vão formando o perfil psicológico da gente. Desde criança, a gente vai vivendo situações, experiências, né, que vai formando o perfil psicológico nosso. E a gente, quando adulto, tem esse perfil psicológico, muitas vezes assim, ele está deficiente em alguma área e por conta dessa deficiência acontece, gera os frutos, né, ou as consequências vêm. Por exemplo, o senhor observa que em 2 relacionamentos que o senhor teve, coisas semelhantes estão acontecendo, né? Não são idênticas, mas coisas semelhantes estão acontecendo. A primeira mulher passou a lhe trair, ele deixou, enfim. A maneira como ela falou, né? Pelo que ela falou, pela única frase que o senhor cita aí que ela falou, dá a entender o perfil de mulher que ela é. E no segundo relacionamento, o senhor tem uma mulher de um perfil parecido, apesar de estar dentro da igreja. Então, não teve diferença ser dentro ou fora da igreja. O senhor está vivenciando situações semelhantes, né? Dentro e fora da igreja. Porque o primeiro relacionamento foi fora. E aconteceu isso. E agora é o segundo. Mesmo que pelo motivo do senhor ter se convertido, ela tenha deixado o senhor. Né? Então, queria falar sobre o perfil da gente, que a gente adquire. E muitos homens, não poucos, mas eu conheço vários homens que
hoje são casados, e a gente vê eles com cara de triste, com cara de oprimido, assim, sabe? Tava até comentando isso com a missionária, e a gente vê os homens tristes, assim, enfim, eles não têm uma autoestima, eles andam cabisbaixo, dentro da igreja mesmo. Homens, assim, sem vida, a gente vê. E quando a gente vê o que está por trás disso, é uma mulher no estilo dessas duas mulheres que o senhor falou aí. E são homens que também, às vezes, vieram de 2, 3 relacionamentos, né? E adquirir esse tipo de mulher, né? Que vai fazer isso aí. Então, eu creio que a primeira coisa que o senhor poderia se colocar diante de Deus para que viesse a ser trabalhado é o perfil que o senhor tem. O seu perfil de caráter, que eu falo. Porque quando a gente entrega ao Senhor, Deus começa a trabalhar no nosso caráter, para mudar o nosso caráter, né? Por exemplo, você observa que quando Deus chama Moisés fica falando que é uma pessoa que não sabe falar, que não tem o costume de falar e tudo mais, dizendo que tem um problema na fala. E aí Deus transforma Moisés num homem que fala muito, que ensina muito, que, entendeu? Você observa José, que é uma pessoa, é o menor dos seus irmãos ali, mimado, aquela coisa toda, e transforma José num homem que governa uma potência, né? Você vê Davi, um menino que cuida de ovelhas ali e tal, que é um bicho dócil. Davi agora vai lutar contra gigantes, vai ser um guerreiro. Então Deus muda muito o caráter da gente quando ele chama a gente. Então Deus chamou o Senhor, mas o Senhor tem um caráter que, assim como o Senhor vivenciou no primeiro casamento, sendo traído e tentando trazer aquela mulher de volta, né? Chegar ao ponto dela falar que prefere ter uma doença grave do que ser reconciliado com um crente. E aí, em sequência, o Senhor tem uma mulher que está promovendo tudo isso na sua vida. Então está muito mais relacionado ao seu perfil, porque se o Senhor hoje deixar essa mulher e amanhã for arranjar outra, vai acontecer algo semelhante. A gente precisa assumir isso. Tem muitos homens, como eu falei, que eu vejo que são assim. Tem homens que dizem assim, eu já abri mão, não quero mais discutir, eu quero paz, né? Eles não têm força para se divorciar, para tomar um rumo na vida, não tem força para colocar ordem no lar, e tudo que eles vão fazer até o final da vida é amargar, né? Que é possivelmente o que o Senhor vai fazer aí, vai sair do diaconato, vai sair disso, e essa mulher vai continuar fazendo isso com o Senhor, e pior que ela tem 2 filhas que têm um perfil semelhante. Então, o Senhor vai ver isso. Eu conheço muitos homens, eu conheci muitos pastores que eles tinham o título de pastor, mas eles não governavam a igreja. Quem governava era a mulher, né? Conheci muitos homens que trabalhavam duro, homens de Deus, e quando chegava em casa não decidia nada. Nem uma lâmpada onde se colocava ele não podia decidir dentro de casa. Ele só servia de patrocinador, chofé para estar dirigindo, para levar para todo canto, né? E conheci até homens que não dirigiam, que não aprenderam a dirigir, não conseguiram dirigir, para que a mulher pudesse dirigir e mandar nele, entendeu? E aí acontece, são homens que eles não entendem o papel deles diante de Deus, né? Deus não dá, em nenhum lugar da Bíblia, você não vai encontrar, Deus não dá governo para a mulher. Principalmente do lar, é tanto que Timóteo capítulo 3, Paulo vai dizer que uma pessoa para ser obreiro, ele tem que ser bem casado e governar a casa dele, ou lá, sob disciplina, né? Porque diz assim, se ele não conseguir governar a própria casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Entendeu? E tem muitos pastores assim hoje, por isso que a igreja é uma bagunça, sabe? Por isso que eu falei no começo que essa pergunta ia englobar muita gente aqui que está ouvindo, porque a maioria aqui está congregando na igreja assim. Quando tem um pastor, é a mulher que manda. E quando não tem um pastor, é uma pastora que está mandando. Então a gente está vivendo uma revolução espiritual, de maneira que hoje a gente só tem esse domínio que não é dado por Deus. Se você observar, a primeira vez na Bíblia que uma mulher missionária Dalit tenta assumir essa posição assim de governo, de liderança, foi Eva. Deus faz um pacto com Adão, aí Eva vai e assume essa posição e peca, essa tragédia toda ela é passada ao ser humano, né? Então, Deus não fez isso. Deus cria a mulher lá em Gênesis para ser a disjuntora idônea, né? E só um coração muito soberbo e muito nécio vai achar que ser a disjuntora idônea é uma segunda posição, é um segundo lugar, é uma posição de humilhação. Não, pelo contrário. Quando você vai achar um homem vitorioso, pode ter certeza que tem uma grande mulher ali que luta junto com ele, que por tal eles têm vitória. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, quando tem um homem oprimido, derrotado, ele tem um picolé de chuchu, uma mulher terrível,
ali do lado dele, entendeu? Então, não é uma guerra se o homem é primeiro, a mulher, não é, sabe, aquele extremo que eu vejo em igrejas aí, que são extremamente machistas e são igrejas, sabe assim, religiosas, que pauta a mulher como uma coisa sem valor, que ela tem que ficar ali. Eu vi um pastor dessas igrejas aí falando que a irmã foi reclamar que estava apanhando do marido e ele estava sendo traído, e ele falou para ela: irmã, é melhor apanhar e ele tá botando as coisas dentro de casa e ser traída, ou não ter nada. Ó a cabeça de uma pessoa dessa, como é que funciona. Isso não é homem de Deus. Esse é um extremo. E o outro extremo é você dizer assim: a mulher é especial, como eu vejo homens falando, pastores, né, famosos, a mulher é especial, a mulher é isso, a mulher é aquilo, a mulher é aquilo outro, e a mulher, e é um enaltecimento da mulher que ela toma até o lugar de Deus, entendeu? A gente só precisa fazer o que está na Bíblia, gente. A Bíblia é simples, cada um fica no seu lugar. O homem fica no lugar que Deus estabeleceu, a mulher fica no lugar que Deus estabeleceu, e as crianças no lugar que Deus estabeleceu, aí dá tudo certo, entendeu? Aí fica tudo dentro de uma ordem espiritual, de uma ordem que Deus ele propõe, e aí as coisas começam a dar certo. Agora, quando a gente começa com essa coisa, fugir das escrituras, inventar uma coisa, inventar outra, inventar uma coisa, inventar outra, aí não vai dar certo, gente. Aí não dá certo, entendeu? Então a primeira coisa que está errada aí é o perfil, o caráter que o senhor adquiriu ao longo das suas experiências de vida, de ser um homem retraído, um homem que não se posiciona. Tudo está acontecendo por isso, porque se o senhor fala que trabalha e põe o alimento dentro de casa e banca as contas, e o senhor chega a sua hora de dormir, e tá aí as suas enteadas, né, as filhas da sua esposa, conversando com os homens da igreja, os rapazes, na sua casa, que é até uma coisa que não é muito legal isso, e não é muito legal mesmo, porque depois o senhor vê a consequência, a mais nova tá numa situação complicada dentro da sala da casa, né? Então imagina o que é que não acontece quando o senhor não está vendo. Então se o senhor põe tudo dentro de casa, e o senhor quer dormir para ir trabalhar, o senhor não pode falar dentro da sua própria casa, entendeu? Porque a mãe vai se levantar e pode agredir ou já agrediu o senhor. Então isso é uma falta de posição sua, né? Talvez se o senhor for para outra igreja, vai se levantar alguém profetizando, um irmão, o senhor contar e dizer: olha, Deus vai ferir ela, vai isso. Muitas vezes Deus não vai ferir ninguém, Deus quer que a gente se posicione. Às vezes Deus está esperando o senhor tomar uma posição para ele poder agir, entendeu? E a gente às vezes está parado porque tem uma falha no caráter, adquirir um caráter fraco, tímido, um caráter que não é próprio do homem de Deus, e aí a gente fica querendo que Deus se levante do trono, como eu vejo pessoas falando, para Deus fazer uma coisa que é para a gente fazer. O que o senhor precisa fazer dentro da sua casa é se posicionar. Se a sua mulher não quiser, se a sua filha não quiser, é simples, elas podem fazer o que elas quiserem da vida, porque todo mundo é livre. Mas a pessoa precisa se posicionar. Dizer: ó, na minha casa aqui, a hora de dormir é essa aqui, porque eu preciso trabalhar. Aí cabe a ela aceitar ou não. E como o senhor tinha o governo da igreja, ela não tinha que pegar microfone. O pastor colocou o senhor à frente da obra, não foi ela. Então o senhor tinha que se posicionar. Se o pastor lhe der uma segunda chance, não sei como é que vai ser, o senhor falar: pastor, me deu uma segunda chance, eu vou me posicionar. E aí, se ela não aceitar, ela vai ter que escolher o que ela quer. Tem que fazer isso, porque senão, esse caso do senhor aí, é como esses casos que a gente viu aí, de coisa que chegou à morte aí de pessoas, são coisas extremamente desorganizadas. Agora também eu acho incrível, assim, o pastor separar, né, o senhor para o diaconato. Até aí tudo bem, porque diaconato é um teste, né? A Bíblia fala que aqueles que exercerem o diaconato alcançarão justa preeminência para o ministério, né? Mas o diaconato é um teste, até aí tudo bem. Mas colocar o senhor à frente de uma obra, né? Porque eu acho que a partir do momento que começa a ver que sua mulher é assim, já não é legal o senhor estar na frente de uma obra. Um homem dominado por mulher não pode estar à frente de obra, entendeu? Adão é um exemplo próprio disso. Então a primeira coisa que eu alerto aqui, abordo, é que o senhor busque ao Senhor nessa questão do seu caráter, se posicione. Eu creio que aqui é o ponto zero, né? O ponto inicial para que o senhor possa ter uma mudança aí, né? Eu não tenho nenhuma fórmula aqui mirabolante da Bíblia que eu lembre para passar aqui para o senhor e sua mulher virar um cordeiro e ficar tudo legal. Eu acho que o confronto é inevitável. E quando eu falo confronto, é o confronto de doutrina e de ideia, entendeu? O senhor tem que se posicionar. E aí vai caber à sua família, à sua mulher, às suas enteadas, se elas vão aceitar esse posicionamento do senhor, e desde que seja bíblico também o posicionamento, né? E que tudo seja com ordem de decência, que nada seja na carne, né? Como aconteceu aí, a agressão física.
isso aí não procede de homem e mulher de Deus, né? Amém, glória a Deus. Eu vou ler um texto que está em Provérbios 31, a partir do 2, que diz o seguinte: Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos àquelas que destroem os reis. Irmãos, essa palavra é muito sábia, está aqui em Provérbios, e é uma verdade tão grande que logo aqui, antes, no capítulo 30, a partir do 29, diz o seguinte, que o rei é o posto mais alto a quem ninguém pode resistir. Aí é interessante, fala que o rei ninguém pode resistir, mas fala que a mulher, ela destrói o caminho dos reis. Então, se o rei, ele pode cair num laço de ter um reinado destruído, quanto mais qualquer um outro homem pode cair nisso também. Mas aí você pode pensar assim, então você está falando que a mulher, ela destrói tudo. Não. No mesmo provérbio, no mesmo capítulo 31, lá embaixo fala da mulher virtuosa, né? E que, pelo contrário, o homem que encontra ela, ele se destaca entre os outros homens e ela faz com que ele seja grande no meio do seu povo. Então, aqui existe essas duas posições. Então, quando a Bíblia diz o seguinte, não deis à mulher a tua força, significa assim, não é a mulher que vai tirar de você a força, é você que deixa aí. Então, muitas vezes, tem homens que vêm conversar com o pastor e eles vêm falando mal da mulher. É porque minha mulher é isso, meu filho é isso e tal. Só que você que entregou a sua força tanto para a sua mulher como para os seus filhos. E a força nesse sentido aqui vem como o pastor tem acabado de falar aqui sobre o governo. Adão, eu acredito que foi a primeira que cometeu ele entregou a força dele. Então, isso vale também para a mulher. Você, às vezes, dá a sua força para os seus filhos, né? Então, como o pastor falou aqui, a gente deve se posicionar. Não que eu costumo dizer o seguinte, muitas pessoas acham que a submissão é uma humilhação, mas eu penso o seguinte, eu como mulher, quando eu me sinto oprimida ou quando eu não tenho forças para orar, quem é que ora por mim? Meu marido. Quando eu tenho medo, quando eu tenho insegurança, quem é que me ajuda? É ele. Então, tem muitas mulheres que elas dizem o seguinte, eu não me submeto a homem nenhum, eu não quero homem nenhum e tal. Mas no momento de dificuldade, corre para o pastor. Então, ela quer uma figura masculina, só que tem um momento que o pastor ele não vai poder suprir. Então, ela precisaria, sim, de um esposo. Só que é aquela coisa, eu não quero ter um esposo, eu não quero viver essa comunhão, mas quando eu necessitar, eu quero transferir isso para outra pessoa que não tem nada a ver, né? Então, irmãos, é muito clara a palavra quando diz que a gente deve, cada um ver no seu papel. Então, se o homem recebeu um domínio, se o homem recebeu um posicionamento, ele deve seguir ele. E é como se diz, não foi a mulher que retirou dele, foi ele que entregou. Assim como o próprio Sansão. Não foi Dalila que cortou o cabelo dele, não foram as mulheres que maltrataram ele, não, ele que foi até lá. Porque a própria mãe dele disse, aqui na nossa terra teria melhores mulheres para você, né? Então, nesse caso agora, a situação dele é complicada porque ele já está casado, né? Mas aí, mesmo casado, eu acho que existe a possibilidade de resgatar esse domínio. Amém, missionária. Foi objetivo, foi direta e, de fato, a Bíblia, no provérbio, ela vai tratar muito dessa questão de homens que são vencidos por mulheres. E o próprio escritor de parte dos provérbios, que é Salomão, ele foi um homem que foi vencido por mulheres. Salomão passou a praticar bruxaria e feitiçaria oriundo das mulheres que ele casou, da influência das mulheres. Acabe teve um reinado catastrófico por causa de mulher. Adão naufragou por causa de mulher. Davi errou na questão também por causa de mulher, né? Então isso tem tendência que aconteça. E aí você precisa assumir isso, sim, sua postura. A maioria dos homens que eu conheço, é raro eu conhecer um homem que governa a sua casa. É raro. Vários homens falam para mim que apanham da mulher, que sofre agressão da mulher. O povo fala muito nessa questão de homem que bate em mulher e fato, isso é absurdo. Mas eu conheço muitos homens que apanham da mulher. Como não existe nenhuma lei para isso, o cara fica lá apanhando da mulher. Entendeu? Tem a Maria da Penha, a missionária está falando aqui, será que poderia ter o José da Penha? Eu não sei. Eu sei que eu conheço muitos homens de Deus que apanham de mulher. Já falaram comigo. Ela bate, pastor, vem pra cima, ela se descontrola.
E depois essa mesma mulher tá como a mulher desse irmão aqui do quadro, na igreja profetizando. Aí depois ela é usada. E sabe o que eu acho mais absurdo? É o próprio marido que apanhou dizer que ela é usada. A mulher que parte pra esse tipo de coisa, ela tem um espírito. Ela tá endemoniada, entendeu? Ela tá endemoniada. E é por isso que ela age assim. Então, muito acertado aqui o texto que a missionária leu, porque Provérbio é o livro que mais vai tratar disso. Do homem entregando sua força à mulher, vai falar da mulher adulta, da mulher sedutora. Tem tudo aqui falando sobre mulher. E olha que quem escreveu é um cara que entende de mulher, Salomão. Ele teve 1000 mulheres, né? 700 princesas e 300 concubinas. Então ele conhece a natureza da mulher, né? E ele é um cara que caiu também. Então Salomão tem conteúdo para falar isso, né? E são muitos homens que entregam isso, né? Até dentro do meu casamento eu passei por isso no começo, porque a missionária, ela vem de uma família como todo mundo, estudou, viveu na sociedade, e a gente tem uma coisa assim, que a mulher, ela, né, é valorizar, eles falam de valorizar a mulher, mas é colocar a mulher numa esfera que Deus não pôs ela, e por isso que a gente tem muitas mulheres sofrendo, inseguras, depressivas, porque elas estão fora da posição delas. E aí a missionária também veio disso, e eu falei, não, aqui em casa não funciona assim não. Aqui em casa funciona assim, ó, tá escrito aqui na Bíblia, ó. Eu me mato por você, eu dou a vida por você, Efésios 5, o marido dá a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja, e a mulher está submissa ao marido, como a igreja está a Jesus. Eu fiz, nosso modelo é esse, entendeu? Eu me mato por você e você se submete a mim. Quando eu falo se submeter a mim, não é submeter a mim à vontade dos meus caprichos. Quando eu falo submeter a mim, é a missão que Deus me deu. Submissão. Ela está submissa a uma missão que Deus deu para nós, entendeu? Então eu tenho uma missão de pregar a palavra, né? De viver para o Senhor, e ela está junto comigo dentro dessa missão. E eu estou disposto a morrer por ela. É isso que eu tenho que viver todos os dias. Literalmente, se não for para morrer numa situação real, para defender ela, morrer todo dia, lutando, trabalhando, cuidando, protegendo ela e as crianças, entendeu? É muito difícil hoje a gente ter um ensino na igreja que fale isso. É tanta baboseira nas igrejas hoje no YouTube. Eu tenho pena das pessoas que tipo, não conhecem nada de Bíblia e vai para o YouTube procurar ensino para a própria vida. É tanta gente que diz que é pastor, que está com um canal com 2, 3 milhões. O cara não tem nem igreja, é pastor. O cara da primeira fala dele, da primeira letra que ele fala, a última é só soberba. Entendeu? Ele consegue dinheiro das pessoas. Um monte de mulher aí, igual a essa mulher desse irmão que mandou a pergunta, mulheres desse naipe aí, desse calibre, se passando por conselheira amorosa. Isso é um espírito. Tem um espírito que gosta de se passar por conselheira amorosa, dando conselho. Então o que a missionária fala é muito certo. E o que eu quero abordar aqui, o segundo ponto, é a motivação do seu segundo casamento. No primeiro foi essa coisa terrível. Já falei do perfil que o senhor, do seu caráter, que o senhor precisa trabalhar, tem um caráter de um homem, entendeu? De um homem mesmo, se posicionar como um homem. Essa coisa de abrir mão, de ficar calado. Olha a solução que o senhor ia arranjar para a vida, se jogar na frente de um carro. Isso não é atitude de um homem. O homem, ele tem que ver a consequência do que deu e resolver. Pedir graça a Deus, o Senhor me ajuda a resolver. Mas se matar é uma fuga. O Senhor quer se matar para não ter que encarar o pastor, para não ter que encarar a mulher, para não ter que encarar as filhas. Tem que encarar isso. Outra coisa, se o Senhor tivesse um perfil de homem, não chegaria a acontecer isso. Por isso que o primeiro ponto que eu toquei foi o seu perfil, o seu caráter. A estrutura que o Senhor adquiriu em Deus, ela não é uma estrutura de Deus, ela é uma estrutura de religião. Tá cheio de homem assim, de paletó e gravata, com cargo de presbítero, mas apanha da mulher, não tem domínio, a mulher faz birra, os filhos gritam, mandam nele, chora, sabe? Eu vejo esse tipo de família de crente dentro do supermercado, é ridículo, é patético, criança se jogando no chão quando quer uma coisa. Um homem desse não tem governo, entendeu? Lá na igreja eu chamei um obreiro de banana, eu disse, você é um banana, você não tem domínio na sua casa, sua filha dá escândalo, entendeu? Você não pode confrontar sua mulher no erro, então você é um banana. A sua sogra vai dentro da igreja e te humilha, você é um banana. E afastei ele das funções que ele fazia na igreja. E ele aceitou e compreendeu isso, e está cuidando. E eu falei tudo isso com amor para ele. Eu poderia ser mais banana do que ele, ficar com medo de falar, com medo da reação dele, e pensar, não vou dizer para ele não ficar chateado, não sair da igreja. Eu estou preocupado se a pessoa vai ser salva, se está fazendo o que agrada a Deus, e não se ela vai ficar na igreja. Se bem que eu prefiro igreja com pouca gente do que com muita. Se com pouca tem confusão, imagina com muita. Então tudo que o senhor está vivendo parte do seu perfil. E o segundo casamento que o senhor adquire é por causa desse caráter, desse perfil que o senhor adquiriu.
Todo homem frouxo que não assume o papel de homem vai arranjar esse tipo de mulher que domina. Porque só vai ter alguém para assumir um lugar quando aquela pessoa não quer assumir. Por exemplo, o senhor é um rei, mas o senhor não quer assumir o lugar de rei. Pode ter certeza que tem um servo que vai querer ser rei no seu lugar. Às vezes a mulher não assume o papel de esposa e vem uma prostituta e assume o papel dela. É assim que acontecem essas coisas. Se eu não assumir o papel de pastor na igreja que eu estou pastoreando, alguém vai assumir, vai se rebelar lá. A mesma coisa dentro de casa. Se eu não assumir o papel de marido, vem um cara e vai querer ser marido da minha mulher. Entendeu? A gente deve pleitear os nossos lugares de posição de governo. A gente não deve estar tomando nada de ninguém. A gente não deve tomar mulher dos outros, tomar marido dos outros, tomar ministério dos outros, como acontece aí. Mas a gente precisa assumir nossa postura, ficar com o que Deus deu pra gente. A gente tem que ser como Nabote. Ele morreu, mas não largou a vinha dele. Ficou segurado na vinha e não soltou. Tem que ser assim. Eu procuro, peço misericórdia a Deus, força, graça, para segurar a minha vinha. Então a segunda coisa que eu quero abordar aqui é essa questão do segundo casamento do senhor, né? Porque uns irmãos zombavam, outros diziam que o senhor tem que ser feliz e outros diziam que o senhor não podia ser obreiro e ser mulher. E aí o senhor falou que juntou tudo e aí foi e casou. A motivação de um casamento não pode ser isso aí. Você não pode ser motivado para casar por isso aí. Tem que ter outras coisas. Uma das coisas que eu mais recomendo para os irmãos na igreja e irmãs, quando vão se relacionar, é que você conheça a pessoa. E também na situação do senhor, quando a pessoa está mais velha assim, né, já veio de um casamento, a tendência é que vai pegar gente já divorciado com filho. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema porque você vai ter que conhecer a pessoa que você vai se relacionar e você vai ter que conhecer os filhos. Vai ter que conhecer os filhos. Entendeu? Então, é um problema isso daí. Então, eu creio que o senhor não conheceu nem a mulher nem as filhas. E elas são grandes já. Uma tem 20, uma tem 15. O senhor com esse perfil aí vai apanhar mesmo. Já apanhou uma vez, as filhas agora estão ameaçando. Você vai chegar ao ponto que eu acho que o senhor vai ficar apanhando dentro de casa. Entendeu? E como não tem lei para isso, o senhor vai apanhar mesmo, vai virar piada. Entendeu? Então, é necessário que o senhor mude esse perfil no Senhor. Assuma essa posição em Deus. Mas, pastor, isso não tem como. Tem, sim. Quantos homens na Bíblia? Gideão disse assim, Deus chama Gideão para uma missão de guerra. Gideão, eu sou o menor na casa do meu pai. A casa do meu pai é a mais pobre de todas as tribos de Manassés. Deus fez, não quero saber, você é um homem valente. E Deus diz para Gideão que ele é valente. E aí ele vai e traz uma libertação para Israel, uma das maiores libertações que Israel teve. Mas era um homem que se autodeclarava pequeno, fraco. Então, por mais que o senhor se olhe no espelho e se veja uma criatura desse jeito, o senhor precisa tomar uma posição. Entendeu? Não existe oração para sua mulher virar uma bênção. Talvez essa mulher seja ímpia pro resto da vida. Porque sua mulher não é crente, não. Deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Sua mulher não é crente, não. É por isso que eu falo que esse perfil do senhor fez o senhor arranjar esse tipo de mulher. Quantos pastores que eu conheço que tem a esposa que não é crente? Esposa rixosa, iracunda, carrancuda, tudo vira briga. Ela manda na igreja, tudo que ela faz é carnal, é pessoal. Ela tem raiva de uma irmã, não vai com a cara da irmã. Aí já começa a incitar o pastor contra aquela irmã, para botar a irmã para fora, para arrebentar com a irmã. Né? Ela desconfigura a igreja, né? Manda pintar a igreja de rosa, fazer essas coisas assim. E aí o homem, para não entrar em conflito com ela, ele aceita tudo que ela faz. Aí se torna uma espécie de sacerdote ali, que aceita tudo. A gente tem que honrar mais a Deus acima de mulher e de filho. Né? Então essa questão do seu segundo casamento, eu vejo que foi uma motivação totalmente errada. O senhor tinha que casar porque o senhor queria ter uma companhia, em primeiro lugar. O senhor tinha que querer, porque Deus não vai mandar a gente fazer nada que a gente não queira, nesse sentido. O senhor tem que querer e o senhor tem que estudar e conhecer a pessoa. Mas essa coisa, quando você é mais velho, que vai para segundo, terceiro casamento, a tendência de dar errado é muito grande. Porque o povo que vai para isso já está com a idade elevada, aí se conhece, com uma semana já estão deitados na cama. Já deita na cama, aí já tem que casar. Aí o povo diz, casou porque adiantaram as passadas aí e tem que casar. Aí pronto, aí, enfim, vira um casamento, como a missionária falou aqui, um casamento de conveniência, um sustento, o outro vai, não se suportam, entendeu? Aí não pode. Aí nesse caso aí é melhor só do que mal acompanhado, né? Entendeu? O senhor, pelo teor da sua pergunta, o senhor está desesperado, o senhor quer uma solução, e aí a solução que eu estou dando para o senhor, ela é mais confrontativa do que sua mulher. Eu estou passando uma situação para o senhor que ela é mais confrontativa do que sua mulher. O que eu estou dizendo, o senhor tem que ter um perfil, tem que tomar posição dentro de casa, botar a regra para ela, para as suas enteadas, e assumir essa postura e pronto, e acabou. E aí o medo está tremendo, suas pernas estão tremendo aí, os homens estão me ouvindo agora.
Entendeu? E eu vou dizer uma coisa. Todos os homens que estão à frente de obra, que honram mais a mulher do que a Deus, vão para o inferno. Isso aí é nítido. A gente olha para Acabe. A gente olha para Acabe. A gente olha para Adão, que preferiu ir embora, não pediu perdão a Deus, virou as costas para Deus por causa da mulher. Entendeu? Então, o segundo ponto que eu falo é isso aí. Também fica até um alerta aqui para quem está namorando, está noivo, para se casar. Conheça direito a pessoa. Conheça direito o homem, conheça direito a mulher. Né? Teve um caso aí de uma mulher aí que morreu aí, que todo mundo fica mandando para mim aí, que o marido, não sei nem como é que foi aí, não estou acompanhando, mas que ela foi brutalmente assassinada. Queimaram ela viva, parece. E aconteceu isso, e tem outros casos aí, né? Essa mulher viveu isso. Até a linha de igreja dela parece com a linha do Senhor, pelo que o Senhor falou, né? A linha de igreja dela. E essa linha de igreja, ela é muito mística. Ela não tem Bíblia não, essa linha. Tudo é mistério. Deus escolhe quem vai casar, é isso e aquilo, é tudo subjetivo e termina nisso. Então, o segundo ponto que eu abordo aqui é esse. A motivação do seu casamento, ela foi oriunda do perfil de caráter que o Senhor adotou. E com esse perfil de caráter tá ruim. Eu acho que até no trabalho o Senhor não tem coragem de falar nada, né? E tá sempre se acovardando e sempre evitando o confronto. Eu vou dizer uma coisa para o Senhor, a vida é um confronto. Você já começa a confrontar dentro do ventre para nascer. Na verdade, o espermatozoide já confronta. Tem bilhares e você tem que vencer. É um confronto para sair do ventre. Não quer passar, tá apertado. A vida é isso. E todas as pessoas que têm um perfil de covardia, eu não vou falar para não desagradar, eu não posso pregar para minha família porque eles não gostam de ouvir, eu não vou falar isso porque fica chateado. A pessoa dessa não pode ser cristão. Porque o cristão, ele confronta essa cultura diabólica que o mundo vive. Entendeu? Eu venho para aqui para a rádio, eu sei que eu desagrado um monte de gente. E eu nunca deitei no travesseiro pensando, ai meu Deus, será que alguém ficou chateado com o programa? Nunca penso nisso. Porque se eu for pensar nisso, eu vou ser um covarde aqui, não vou pregar a palavra. Eu oro a Deus, me consagro, peço uma palavra a Deus e venho pregar aqui. E respondo o que está na Bíblia. E aí, se o povo gosta ou não, isso não é comigo, é com Deus. Entendeu? Então a gente precisa assumir esse papel aí. Amém. Como o pastor estava falando aqui, eu estava lembrando de algumas pessoas que já vieram se aconselhar com a gente, né? Tanto homem quanto mulher. E a gente via alguns homens que diziam o seguinte, mas a minha mulher não confia em mim, a minha mulher é isso e tal. E algumas mulheres já me disseram isso também. Eu não sinto confiança no meu marido assim, eu não sinto segurança e tal. E aí eu me pergunto, agora, na primeira parte eu falei sobre as mulheres, né? Agora eu pergunto aos homens, será que vocês realmente inspiram segurança, confiança, para que as mulheres realmente possam se submeter a você? Porque muitos homens, eles usam disso, você tem que ser submissa, mas submissa a quê? Submissa a quê? Qual a direção que você segue? Aí agora eu vou ler um texto que está aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Mateus 2:13. Tendo eles partido, José e Maria, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Irmãos, nesse texto aqui é claro, é nítido, Maria, ela foi a mulher escolhida para gerar o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Mas em um momento crítico, Deus ele vai e fala com José. Agora, para que Deus fale com José, muitas pessoas falam o seguinte, Maria foi uma mulher bem-aventurada, uma mulher agraciada, e por isso que Deus escolheu ela para ser a mãe. E eu concordo. Mas eu acredito que José também era um homem de Deus, para que Deus escolhesse essa missão para ele, porque ele foi um pai também. E aí, José, ele tem intimidade com Deus. José, ele está pronto para ouvir a voz de Deus, ao ponto de ouvir um comando esquisito, porque você está no seu lugar e aí um anjo aparece em sonho e diz, vai para o Egito. Aparentemente não fazia sentido. E ele diz mais, pega a tua mulher e teu menino. Mas eu pergunto a vocês, se Maria não confiasse nele, será que ela iria? Quantas e quantas vezes, assim, eu digo assim, na nossa vida mesmo, na nossa história, o pastor Josué, ele dizia algo que parecia absurdo. Ele dizia assim, a gente vai mudar de cidade. Já chegou a dizer isso. E quando ele falou, eu não pensei duas vezes. Eu disse, amanhã? E eu acreditei, eu confiei.
E ele dizia o seguinte: a gente vai ir para uma obra em tal lugar. Eu dizia: vamos agora? A gente vai fazer isso. Tá, vamos. Mas por que eu digo isso? Porque eu sei que ele tem um ouvido sensível e atento para ouvir o que Jesus fala. Porque se Jesus der um comando e uma direção para ele, ele vai estar ouvindo, vai estar resguardado, e eu, consequentemente, vou estar resguardado, e minhas filhas também. Então, por isso que Maria, ela não teve medo, ela não teve insegurança. José, eu não vou não, vou ficar por aqui mesmo, vai sozinho, não acredito não. E quem garante que Jesus falou com você mesmo? Então, muito dessa desconfiança, dessa insegurança, dessa incerteza das mulheres, é culpa dos próprios homens. Já tiveram mulheres que disseram assim para mim: eu tenho medo, porque meu marido não passa segurança, porque eu que tenho que segurar lá em casa. E muitas já me disseram isso. Eles não passavam segurança financeira, eles não passavam segurança espiritual, não passavam segurança espiritual. E fica difícil, porque já imaginou? Tem uma situação na sua família de macumba, de sei lá, algo terrível, e aí você chama seu marido: vamos morar comigo, meu filho, vamos morar as crianças aqui, porque hoje eu tive um pesadelo, eu sinto que estão fazendo macumba para nossa família. Aí ele: é que eu tenho medo disso. Não, pede para a irmã orar com você, vá para o ciclo de oração que alguém ora por você. E ele não assume o papel de sacerdote dentro de casa. Pelo contrário, sempre aqui em casa, quando existe alguma movimentação espiritual esquisita, quando eu sei que está existindo um ataque maligno, primeiramente Deus vai falar com ele. Ele chega pra gente e fala: Deus falou pra mim que estão fazendo isso, a gente vai entrar num jejum, vai ser 3 dias, a gente vai orar nas madrugadas, a gente vai fazer uma campanha no monte. E aí ele vem com direções e a gente segue. E sempre dá certo. Mas aí eu pergunto para você: você quer que sua mulher seja submissa a quê? Qual a direção que você tem seguido? Será que se o anjo aparecesse para você, assim como apareceu para José, você daria ouvido? Você seria sensível? Ou será que você seria mais sensível a uma direção maligna e queria levar sua mulher a cometer um pecado, assim como foi Ananias e Safira, por exemplo? Ananias, o ouvido dele estava mais sensível ao mal e carregou a mulher dele para a morte. Então morreram os dois, como a gente já conhece a história, né? Então, irmãos, para vocês que ficam assim pensando: minha mulher não se submete, minha mulher é difícil, eu convido você a fazer o seguinte: se posicione, mas primeiramente tenha contato com Jesus e peça a Deus: Deus, me dá visão espiritual, me dá sensibilidade, porque eu tenho certeza que não existe nada mais prazeroso para uma mulher do que se submeter a uma missão que ela sabe que o homem está seguindo a Deus. Sabe por quê? Se ele está ouvindo a voz de Deus, qual o medo que faz? Se ele realmente está tendo contato com Jesus, qual a insegurança que nos passa se o Senhor sabe o melhor de nós, o melhor que tem para nós? Então, como o pastor falou aqui, às vezes o problema não está nem só na mulher, às vezes o problema está no homem. Agora eu lhe digo: obedecer a um homem carnal, obedecer a um homem machista, aí nenhuma mulher vai se submeter, não. Amém, missionário, é verdade. Isso aí é como eu já falei até para vários irmãos que aconselhei durante o tempo. Eu digo: meu irmão, como é que você quer que a sua família ela tenha uma obediência à direção que você traz, se você não tem direção? Na segunda você fala uma coisa, na terça você já fala outra, aí na quarta já mudou, aí no outro dia você está chorando, e aí vai, você não passa segurança. Já imaginou aqui, por exemplo, vocês que escutam o programa, se não, essa quinta o pastor não vai fazer porque ele está numa crise, ele está com uma crise, ele teve um surto. E aí eu tô lá na internet fazendo vídeo, enfim, falando um monte de bobagem. Aí na outra quinta eu tô aqui: creia no Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é isso, Ele é aquilo. Aí na outra quinta eu falto novamente. E assim eu vou conduzindo a programação. As pessoas vão dizer assim: meu Deus, você é um louco, não vão confiar no que eu tô falando. Entendeu? Ainda que eu leio o texto da palavra. Então o que é que acontece? A gente cobra muito essa coisa de querer que as pessoas confiem, que as pessoas sejam submissas, mas o que é que a gente passa, né? Tem pessoas que não passam segurança para nada, não passam confiança para nada, são coisas que se conquistam, né? Então, volto lá no que eu falei de novo. Esse perfil que o senhor adquiriu, pelas experiências de vida, desse perfil assim de calar a boca, o perfil, vou resumir aqui no que o senhor falou, se jogar na frente do carro para não enfrentar o problema, esse perfil aí leva a isso, entendeu? Talvez essa mulher não seja nesse problema todo, embora eu acho que a situação dela é grave, mas se posicione para ver como é que vai ser. Se posicione.
Entendeu? Tem muitos homens que preferem morrer mesmo ir pra frente do carro do que ter que chegar pra mulher e mandar a real pra ela. Falar, ó, agora aqui em casa vai ser assim. Eu já passei por momentos assim no meu casamento, lá no começo eu dizia, ó, não vai dar certo, o modelo de casamento de fulano não dá certo pra gente aplicar aqui em casa é diferente. E hoje a missionária vive na posição dela, eu vivo na minha, ela me ajuda muito, eu ajudo muito ela, e a gente vai dando suporte pro outro, de maneira que a gente consegue suportar as lutas que a gente vive. O povo nem imagina, nós enfrentamos lutas. Você tá à frente da obra de Deus, é luta mesmo, sabe? E a gente enfrenta ela, que me dá suporte, eu dou suporte a ela. E a gente vai porque cada um decidiu assumir o seu papel. E acredito que à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais maduro, mais experiente. E vai amadurecendo mais, e vai ficando mais experiente. E a gente começa a se encaixar dentro do que Deus quer, entendeu? Então o senhor precisa urgentemente tomar uma posição. Faça um teste. Quando terminar esse programa aí, se o pessoal não estiver dormindo, chame para conversar. Fale que vai ser assim. Porque teve esse último fato que o senhor conta, que aconteceu tudo isso, ela agrediu o senhor, as filhas ameaçaram o senhor. Aí, digamos que agora o senhor vai trabalhar de novo, vai chegar a semana, vai chegar ao final do mês, o senhor vai sustentar tudo para estar vivendo desse jeito dentro de casa, com medo de mulheres, ameaçado. Não. E também fica o alerta aqui para os pastores, né? Os líderes. Aqui tem muitos homens me ouvindo que são assim, entendeu? Aqui a mulher faz chantagem emocional. Olha só, a mulher agrediu o senhor com um copo e ela que passou mal. Quem devia passar mal é o senhor, dependendo do local que o copo bateu, se quebrou, se cortou, né? Tem mulheres que são assim. Na verdade, tem pessoas que são assim. Se você não fizer o que ela quer, no calor da emoção, ela cria uma discussão e ela finge desmaio, finge dores e ali cai fazendo aquela cena toda. E pessoas que têm um perfil de caráter que o senhor tem, facilmente acreditam naquilo. Sabe? Eu já vivi algumas situações na minha vida que pessoas tentaram colocar pressão psicológica em mim, de me responsabilizar por elas não aceitavam uma opinião, não aceitavam uma coisa, ou eram contrariadas, e elas tentavam fazer essa cena de ter o piti, né, como o pessoal chama, e tentar me responsabilizar por aquilo. Eu ficava olhando assim, friamente, né, friamente para aquilo, e entendia que eu nunca serei responsabilizado pela vida de alguém diante de Deus. Entendeu? Então, o senhor precisa se posicionar, né? O senhor precisa se posicionar e vamos ver. Se ela tiver outro desmaio, outra coisa, mas continue se posicionando. Entendeu? Tem um ditado popular que ele poderia até ser bíblico. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque tudo que é persistente termina tendo um fruto, um resultado, né? Então vamos pensar agora, né? Eu não sei quanto tempo o senhor está casado aqui, não lembro direito da pergunta, mas, por exemplo, o senhor passou esse tempo com a sua mulher vendo assim, vamos agora botar 4 anos para frente, o senhor se posicionando, vamos ver o que vai dar? Vai ter confronto, vai ter tudo, mas de repente essa mulher muda. Já pensou essa mulher se converter? E vocês dois andarem, o senhor e ela, dando um testemunho para casais e tal, que pode mudar, que o casamento pode ser resgatado, que ela falando para as mulheres, olha, não seja uma Jezabel. Porque uma coisa eu vou concordar aqui nessa pergunta que o senhor mandou. Esse irmão lá da igreja que levantou, em chamar ela de Jezabel, estava certo. A atitude dele foi errada, né? Porque tem muito culto agora que tá terminando em barraco. O povo levanta, não respeita quem tá pregando. Quem tá pregando também é carnal. Enfim, tá uma bagunça. Eu tava ouvindo esses dias aí a situação, tava sendo, um pastor me contando a situação que aconteceu na igreja dele, que o pregador foi lá pregar e foi impor a mão na cabeça de uma pessoa, a pessoa não aceitou, o pregador começou a bater boca com a pessoa com o pregador, virou uma bagunça. Então muitas igrejas estão nesse nível aí, nível de bagunça, de falta de autoridade, né? Então, esse varão aí, ele errou nesse sentido, mas falar que sua mulher é uma Jezabel de forma figurada, né? Comparando com a Jezabel do rei Acabe e com a Jezabel do Apocalipse, ele tá certo mesmo, porque a atitude dela foi essa aí, ele tá certo. Só foi errado ele falar isso no meio do culto, né, pro senhor, mas, enfim, eu acho que só assim, talvez ele pensou que o senhor pudesse acordar, né? Chamou o senhor de Acabe e disse, ei, Acabe, quando é que vai se posicionar diante de Jezabel? Então isso aí, são pessoas de fora que estão vendo isso, né? Então, para chegar nesse nível aí, o que é que o senhor não deve ter aceitado durante esse tempo todo? O que é que será que esses irmãos não estão vendo o senhor fazer dentro da obra, né? Então precisa tomar uma posição. O problema todinho aí está no senhor. É difícil ouvir isso, mas o problema todinho está no senhor. Saber como eu pegar e falar aqui, eu dizer, gente, toda vez aqui o meu vizinho abre o meu portão e para o carro dentro da minha garagem
E eu não sei o que fazer, ouvintes. Me ajuda aí, pessoal. Vem aqui na minha rua falar com esse meu vizinho, porque toda vez ele vem aqui, abre o portão, o carro dele tá aqui dentro de casa. Aí eu chego no outro programa, pessoal, gente, o meu vizinho, toda hora ele vai lá na geladeira e tá comendo as coisas que tem lá, gente, por favor. Aí o povo, meu Deus, que vizinho maligno, esse vizinho é perverso. Na verdade, o problema não tá no vizinho só. O problema tá em mim. O problema tá em mim que não assumo uma posição. Porque na hora que eu assumir uma posição, mesmo que esse homem seja insistente para fazer isso, existem vias que vão pôr um freio nele. Como, por exemplo, a polícia. Eu ligaria para a polícia. Eu falo muito com pessoas, como a missionária falou, que chega para mim contando, falando mal do filho, da mulher, do marido. Aí quando eu digo assim, assuma a sua posição. Porque eu vejo que aquela pessoa só quer reclamar. Tem uma irmã aqui na igreja que ela dizia, olha, aconteceu isso, ela foi morar na minha casa, chegou lá com tudo dentro da minha casa e tal, e disse que ia passar uns dias lá, eu fiquei sem saber o que dizer, eu não sabia o que dizer. Pense numa raiva que me deu. Eu pensei assim, e porque tu tá aqui na minha casa, não sei o que, eu sou crente, tal, e não sei o que lá e tal. E quando eu vi, eu tava com o marido, aí ele comprou cerveja e botou na minha geladeira, e aí eu fiquei com raiva, eu fiquei com tanta raiva, porque eu pensei assim, mas você falou isso pra ela lá? Eu falei, não falei. Eu falei, então não adianta me falar. Entendeu? Então o senhor conta tudo isso aqui pra mim na pergunta, né? Mas o senhor tem coragem de chegar pra essa mulher e confrontar ela dentro dessas ideias? Não. Por quê? Aí volto lá pro primeiro ponto que eu abordei. O seu perfil de caráter é isso. É covarde, é tímido, é frágil. Entendeu? Às vezes a gente passa a infância inteira ouvindo do pai covarde, fracassado, as pessoas vão falando, e aí você cresce e adquire isso. E é difícil seguir né? A missionária Dalit, ela tinha um perfil assim, retraído, né? Pelas coisas que ela ouvia na escola, na família, enfim, nos locais que ela vivia. Eu disse, não é assim. Você tem que assumir a posição que Deus lhe deu. Você só precisa saber qual a posição que Deus lhe deu, assumir ela e pronto, acabou. E quem estiver de fora falando, deixa ele falar. E não se importe com isso. Entendeu? Então o senhor precisa assumir isso. Toda a raiz desse problema está nisso. Todos os pastores que têm uma igreja bagunçada que a mulher manda, o problema é dele, não é da mulher. Tem gente que fala pra mim, meu Deus, aquele pastor é uma benção, mas o problema é a mulher dele. Não, então ele é o problema. Ele é o problema. Porque, como a missionária falou, o poder está na mão dele. O poder se chama governo. O poder estava na mão de Adão, não na mão de Eva. Se Eva tivesse comido aquilo ali, Adão não fizesse nada, problema, não tinha acontecido nada. Sabia disso? Não tinha acontecido nada. Mas aí ele pegou o poder dele e deu a mulher. Entendeu? Por isso que muitas vezes o diabo vai usar uma mulher dentro de um local. A mulher sedutora, é bonita. E aí ela seduz o homem. Entendeu? Já chegaram líderes, pastores para mim que falou que aceitava o que a mulher fazia, porque senão a mulher negava o que a natureza consente. Aí ele estava submetendo as coisas espirituais pela negação da mulher. Não tem problema, ela podia negar. Virava um donzelo pela terra, mas não fazia o que ela queria. Entendeu? Então, são várias situações. Eu vejo, pô, vai, meu Deus, aquele pastor, eu congrego aqui, porque esse pastor é uma bênção, ele é maravilhoso, mas o problema é a mulher dele, que manda em tudo, destrói tudo, bagunça tudo, deixa os filhos fazerem o que querem. Não, o problema é ele. Ela não tem governo, quem tem governo é ele. Entendeu? Não existe isso. E eu sempre falo lá na igreja para os homens se posicionar diante das mulheres. Se posiciona, meu irmão, se posiciona. E sempre falo para as mulheres, aqui nessa igreja eu não tolero Jezabel. As mulheres às vezes ficam com uma cara enorme ao meu lado, fica problema de vocês. Vou fazer o quê? Me matar? Mas se posicionar, entendeu? Né? E é como a missionária falou, o posicionar não é você ficar dando ordem para a mulher. É você fazer o seu papel e, como eu falei, estar disposto a morrer por ela. Como está na Bíblia, dar a vida por ela. E eu vou dizer uma coisa, não tem mulher que não respeite um homem assim. Por trás de toda mulher que está assim, sempre tem um homem banana, que não assume sua posição, de perfil tímido, covarde, inseguro, e ele não tem coragem de fazer nada. Se vier o leão, ele corre e bota a mulher na frente. É por isso que essas mulheres também não respeitam, eles não assumem papel nenhum. Eu acho que a mulher tem prazer em estar sob a direção de um homem que se sacrifica por ela. Cheguei na porta, mas não vai resolver. Exatamente, como a missionária falou aqui. Chega alguém na porta para resolver a situação, ele corre e bota a mulher lá na frente. Entendeu? Porque mulher mesmo, tá na natureza da mulher gostar de homem, do macho, porque a Bíblia vai dizer que Deus fez macho e fêmea lá em Gênesis. Então quando o homem é macho, a mulher se derrete por ele, porque foi Deus que fez isso. E ele tem que ir lá, assumir o papel dele, ainda que possa causar dano a ele para ele defender a família dele. Agora a gente hoje tem um perfil de homem que eles
não querem assumir nada, que eles não estão dispostos a nada, e eles deixam a família sofrer o dano, eles deixam a mulher ser humilhada. Eu já vi homem que deixou a mulher apanhar e não fez nada, a mulher ser ameaçada e não fez nada. Entendeu? A minha postura nessa bagunça aí do culto, eu teria colocado o varão que está sentado lá no lugar dele e minha mulher no lugar dos dois. Se bem que eu não ia passar por isso aí. Entendeu? Mas se fosse o caso, eu teria colocado a mulher no lugar dela, o varão no lugar dele. Eu fiz, senta aí, meu irmão. Se quiser bagunçar no culto, fora. E colocaria a mulher no lugar. E o senhor ficou vendo a bagunça na igreja e fez, vou me jogar na frente de um carro. Entendeu? Então o que acontece hoje na igreja é isso, gente. Só pra gente caminhar aqui pro final, eu vou deixar a missionalidade falar aqui mais uma vez, que o pessoal tá pedindo aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vou falar uma coisa pra vocês. Tudo que tiver fora do lugar, desorganizado, vai dar problema. Eu lembro uma vez que eu tinha uma moto, aí mandei por uma revisão. Eu não sei se aquele mecânico era um aprendiz, ou o que era, na loja lá. E aí o cara montou uma peça errada da moto. E você acelerava muito a moto e ela não saía do lugar. Eu disse, meu irmão, o que é isso nessa moto? Ele botou um negócio lá invertido no carburador da moto lá e ficava saindo o ar. E a moto não tinha força, né? Porque a moto trabalha com a combustão, o oxigênio, o vento e a gasolina. Estava tudo errado e a moto não tinha força. Tava fora do lugar. Então a moto estava toda nova. A moto era novinha, gente. Novinha. Eu tinha, acho que tinha 6 meses que tinha aquela moto. Bem novinha, sabe? E aí o cara fez isso. Eu disse, meu, o que é que tem essa moto? Tá tudo... Eu fiz assim, aparentemente tá tudo no lugar, mas ela não anda. Não tem força. Aí voltei lá. Aí um cara mais experiente fez, mesmo, isso aqui é errado. Aí foi lá, ajeitou, pronto. A moto saiu quase voando pra lua, né? A mesma coisa é na vida da gente. Em tudo que tá fora do lugar dá errado, gente. E eu vou dizer uma coisa. A sociedade é feita por famílias. Aí você tem um monte de família desestruturada. Homem fora do lugar, mulher fora do lugar, filho fora do lugar. A sociedade vira uma bagunça, a igreja vira uma bagunça. Então o senhor precisa colocar as coisas no lugar. Só para finalizar, eu lembrei também de uma época bem antiga que o pastor foi... Ele não era pastor na época, bem jovenzinho. Ele foi com os meninos lá na casa de um casal que já tinham filhos. E quando chegaram lá, as paredes estavam todas sujas, tudo desordenado. E a mulher cuidando das 3 crianças pequenininhas, tentando limpar a casa, tentando fazer tudo. E o homem, ele estava no videogame. E ela começou a reclamar, disse que ele já tinha virado um dia lá, né? E do lado um prato de comida sujo, do outro lado um prato de um copo de suco. Ou seja, ele estava comendo lá e vivia só ali no videogame, né? E ela ainda tinha que dar um jeito de vender alguma coisa para conseguir dinheiro, né? E aí a gente tentou fazer alguma coisa naquela situação, os meninos foram lá, pintaram a casa, tentaram dar uma arrumadinha, levaram alguma coisa para eles. Mas eu fico pensando assim, como é que a pessoa vai conseguir seguir um homem desse jeito? É meio que difícil para a cabeça de uma mulher entender. Eu vou seguir o quê? Eu vou seguir uma pessoa que enquanto tá pegando fogo aqui, ele consegue ficar no videogame. Eu agora imagino também uma mulher que está na sua casa, a situação financeira é apertada, é difícil, e ela vê o marido dela pegando o dinheiro para apostar no futebol. Como é que ela vai conseguir seguir um homem desse? Vai ser difícil também. Como é que ela vai conseguir confiar nele? Aí às vezes você fala assim, minha mulher confia mais na mãe dela do que em mim. Mas por que será? Minha mulher confia mais no pai dela do que em mim. Mas por que será? Você não inspira confiança. Agora imagina um homem que ele, enquanto a mulher está em casa precisando de atenção, precisando de ajuda, ele sai de noite e vai sair com os amigos. Ele sai de noite e vai para um futebol. E fica difícil, gente. Então... não é um peso, não é difícil para uma mulher ela se submeter a algo tão bom, assim como a igreja não é difícil se submeter a Jesus. Sabe quando a gente está num culto bem bom, que a gente levanta a mão para o céu, que a gente adora a Deus, aí eu pergunto a vocês, é pesado servir a Jesus? Não é, porque Ele é o nosso noivo, não é pesado servir a Jesus, e Ele nos ajuda. Mas porque para muitas mulheres é tão difícil se submeter aos homens, elas não confiam em você. Se você disser para elas o seguinte, a gente vai precisar de mudar de casa, ela não vai querer ir. Então, gente, como o pastor falou, né, vai muito mais do homem, nesse caso, do que da mulher, né? Porque, assim como o anjo apareceu para José,
eu tenho certeza que para muitos homens que estão aqui, tem anjos tentando se comunicar com vocês. Jesus está tentando dar visão, mas muitos de vocês às vezes não estão dando ouvidos, não estão prestando atenção no que Jesus fala, então fica difícil. Também teve um casal que apareceu aqui na rádio, que estava passando por muita dificuldade na família e tal, e ele não estava conseguindo ir ao culto, né? E aí a gente falou com ele, rapaz, vem pro culto, vocês estão precisando de oração e tal. E ele disse assim, é porque a gente está sem dinheiro do Uber e não tem condições de a gente ir, porque tem criança. Aí o pastor disse assim, então faça o seguinte, deixe a sua mulher com os filhos em casa e venha você a pé pro culto, mas venha, de alguma maneira venha. Aí ele, não dá certo e tal. E eu lembro que, algum tempo atrás, a gente passando por situação difícil, eu dizia assim, a gente sem carro, a gente sem moto, e eu dizia assim para ele, olha, tá difícil, realmente a gente com criancinha pequenininha não tem condições de a gente ir pro culto, porque é muito distante, eram uns 3 bairros de diferença. E ele disse assim, mas nem que eu vá a pé, eu vou orar, porque eu sou o sacerdote da família. Então ele ia, pegava uma garrafinha de água, botava um tênis e começava a andar. E ia andando, saía de tarde para chegar de noite no local da oração, ia lá, orava 2 horas com os irmãos lá. E eu me sentia segura em casa, apesar de toda a dificuldade financeira, porque às vezes você pensa assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar e vou dar dinheiro na mão da mulher, ela vai se sentir segura. Não, segurança não é só dinheiro. Então, a gente estava passando por situação difícil financeira, difícil em todos os sentidos. Mas pelo fato dele sair para ir orar, aquilo me trazia segurança. E aí ele chegava de madrugada em casa, já era bem tarde, e ele sempre dizia, Deus falou isso comigo, eu fui renovado, e orava por mim também. E aí eu falo para vocês hoje, os irmãos, né? Muitos de vocês podem não ter um carro, podem não ter uma moto, mas eu pergunto, será que vocês conseguiriam ir andando para uma igreja, ou sei lá, pegar um ônibus, para lutar espiritualmente pela família de vocês? Porque, às vezes, as mulheres que ficam com bebês em casa, é uma luta muito grande. Então, chega uma hora que vocês precisam, sim, ajudar a gente, mulher, né? E a gente passou por essa situação, e graças a Deus que ele foi lutar por nós. Ele foi batalhar pela família, em oração, em jejum, caminhando, era longe, chegava em casa de madrugada todo suado, mas não deixava de ir. E o Senhor foi nos dando vitória, né? Então, eu digo para os irmãos que estão ouvindo e que podem pensar o seguinte, mas tá difícil porque minha mulher é isso, tal. Como o pastor falou, realmente tem mulher que ela voluntariamente ela quer ser usada pelo diabo, né? Isso aí também é inegável, que tem mulher que realmente gosta de ser usada pelo diabo. Mas do que depender de você, faça. Então, se depender de você batalhar espiritualmente pela sua família, já experimentou levantar de madrugada e começar a estender a mão dentro da sua casa e orar e repreender demônio, botar a mão na cabeça das crianças, botar a mão na cabeça da sua mulher, orar, se consagrar, abandonar coisas que não trazem benefício para sua família, abandonar vício, abandonar práticas erradas que trazem maldição para dentro de casa. Então, tudo isso aí é um papel de um sacerdote. E cada vez mais que o homem ele for agindo como sacerdote dentro de casa, a mulher ela vai querer andar ao lado dele voluntariamente. Não vai ser uma obrigação, não vai ser pesado. Então, como o pastor falou, vai muito mais de cada um tomar sua posição do que de ser uma obrigação. Você me obedeça? Tá bom, então você supra. Aí fica uma coisa meio que mecânica e, na verdade, não é isso que Jesus quer de nós. Amém, missionária. A missionária resumiu o que eu estou falando aqui, né? Vou voltar de novo lá para o primeiro ponto. O perfil que o senhor adotou, adquiriu ao longo das suas experiências de vida, fizeram isso. Então, depende muito mais do seu posicionamento. Eu nunca precisei ficar em casa cobrando que minhas filhas me obedeçam. Não preciso cobrar para elas. Eu digo, olha, vocês têm que me obedecer. Não preciso ficar falando para minha mulher que ela tem que obedecer. Já confrontei-me com ela e ideias em situações que apresentei a realidade. Mas não precisa ficar dizendo, olha, você precisa me obedecer. É como ela falou aqui. O homem que ele vai lá e faz o papel dele, a mulher começa a ter reconhecimento das coisas. Ela lembra dessa época, eu nem lembrava disso, né? Como eu falei lá no começo do programa, quando a gente tá na prova parece que nunca vai acabar. Depois que a gente passa, hoje, para a vida que eu vivia, eu sou um milionário e tipo assim, eu não lembro dessa época, mas era, de fato, eu saía para orar de madrugada, vou batalhar. E ela não me via sentado jogando videogame, ela não me via ali, ela nunca me viu ali sentado jogando videogame,
ou indo chorar pra minha mãe, jogar dominó, ou preocupado com o jogo de futebol, né? Então tem homens que preferem falar, ó, pastor, minha mulher é isso e é aquilo. Eu pergunto, e você é quem? Quando o homem fala que a mulher é isso e isso aqui, eu digo você é quem? Quem é você? Me diga quem é você. Antigamente, não tinha muita experiência. Aí o homem falava assim da mulher, eu dizia, puxa, coitadinho desse cara. Hoje, quando o homem fala assim da mulher, eu digo, e você é quem? Sua mulher é isso aí, você é quem? Aí quando eu vejo o homem, ele é terrível, né? Então, para o senhor, para os pastores, para os líderes, para todos vocês que apanham da mulher, que as mulheres mandam, que as filhas mandam, que vocês que são oprimidos, subjugados, tem esse jeito assim, que parece que já morreu, parece um zumbi, entendeu? Eu vejo homens que chegam lá na igreja, parece um zumbi. E eu sei que a mulher é terrível dentro de casa. Mas é porque quem é esse homem? É um homem que não ora, é um homem que não busca a Deus, é um homem que só se preocupa com coisas carnais, aposta, riqueza, eu quero ficar rico, milionário, eu quero apostar, eu quero futebol, eu quero isso, eu quero praia, eu quero lazer, eu quero carro. E aí homem carnal milita com armas carnais, né? E nesse caso, como essas mulheres têm um poder de influência terrível e uma coisa assim que elas fazem uma pressão psicológica, elas manipulam o ambiente de uma forma terrível, esse tipo de mulher. É por isso que a Bíblia chama essas mulheres de Jezabel, né? O próprio Senhor traça o perfil de uma mulher como Jezabel, porque é uma mulher que manipula o ambiente. Um cara desse jeito aí vai viver assim. Vai viver assim. E geralmente todos os homens que vão casar e procuram mulher só pelas suas carnes, a mostra, pela sua sensualidade, pode ter certeza, esse tipo de mulher é assim. Quando eu fui casar, eu conheci uma pessoa, a missionária Dalit, e o que me fez atrair ali era um perfil de uma mulher crente, uma mulher recatada, uma mulher na dela, que gostava da obra, tinha muitas coisas a ser aparada, mas isso aí são coisas que dava para fazer. Não foi uma mulher que eu via lá que era sensual, extremamente sensual, espalhafatosa no meio das outras. Esse tipo de mulher eu fugia. Minha mãe nunca me deu um conselho assim para fugir dessas mulheres, mas meu subconsciente dizia, esse tipo de mulher você não casa. Aquela que tá no meio de todo mundo, com sensualidade, com espalhafato, que as carnes são a morte. Na minha mente, uma coisa alertava assim, dizia, ó, enfim, tocava alerta, não vá atrás desse tipo de mulher. Procura a mulher recatada, procura a mulher que ela é discreta, procura a mulher temente a Deus, que todos os outros problemas que ela tiver são resolvíveis. Por quê? Porque ela teme a Deus. Agora, quando você procura uma mulher que não teme a Deus e você não tem um perfil de um homem mesmo de verdade, aí fica difícil. Entendeu? Então o que eu tenho para deixar para vocês é isso aqui. Enfim, tem muita coisa para falar, né? Sempre tem muita coisa para falar, mas aí quem vai falar é vocês, lá no comentário do RBT Plus, tá? Hoje tá gravando aqui, graças a Deus, não vai dar nenhum problema nessa gravação. E aí na madrugada tá postado no RBT Plus, e aquilo que a missionária faltou extrair aqui, ponham lá e conta as experiências de vocês. Eu gosto de ler, eu amo ler lá o que o pessoal bota, e eu leio praticamente tudo. Eu acho que eu leio tudo, né? Então a experiência de vocês, o testemunho de vocês acrescenta. Tem muita gente de Deus ali que comenta muita coisa assim, assim, sabe, coisa extremamente espiritual. E aí vocês falam, pastor, o senhor tá falando de quê? Para quem não sabe, tá ouvindo a primeira vez, a gente tem um canal no YouTube chamado RBT Plus. E aí o pessoal se inscreve lá, e todo o programa que tem aqui é gravado, põe lá nesse canal. E aí você comenta lá. E o pessoal comenta coisa ali, sabe, que eu poderia trazer essas pessoas para aqui para participar do programa. Porque são coisas espirituais, sabe? São coisas que acrescentam muito. Então você pode acrescentar o que faltou, tá bom? Porque sempre falta. A gente nunca sabe de tudo, né? E a gente comenta aqui só um pouquinho. E a missionária hoje está cansada. O dia da missionária foi de luta, de batalha. Essa mulher luta demais. Ela chegou em casa hoje arrastando um leão e um urso, puxando os dois. E eu disse, eita, a luta foi grande. E ela fez, não, mas já deixei ali mais um leão e mais um urso amarrado que eu vou matar quando eu acordar. Então, a batalha da missionária é grande. Ela luta muito, né? E ela tá cansada hoje, mas ela nem ia fazer o programa hoje. Falei, não, mas vem, minha filha, me ajudar, que você acrescenta muito. E também as irmãs aqui tudo comentando que ela não veio e tal. O pessoal gosta de ouvir. E a gente fica muito feliz por isso. A missionária agradece porque ora pela vida dela, né? Porque eu sei que vocês oram por nós. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que me odeia, que me amaldiçoa, faz oração contrária, faz feitiço, bruxaria, mas eu fico grato aqui pelos que abençoam a gente, né? E que vocês sejam abençoados em extremo. Tá bom? Então, comenta lá no YouTube, se inscreva lá, é RBT Plus, tem uma logozinha lá, uma gotazinha d'água no fundo cinza, tá? O RBTzinho mais, assim, você se inscreve lá, você vai poder comentar, compartilhar, você vai poder ouvir em casa, passar para as pessoas, tá bom? Passar para os seus parentes que estão no exterior, todo mundo vai poder ouvir e participar dessa bênção que tem transformado muitas vidas. Esse programa aqui tem sido uma bênção, os testemunhos que eu recebo, os testemunhos é que me dão combustível para estar aqui toda quinta.
Ele dá um combustível mesmo. Tem quinta que eu tô arrebentado, cansado, eu digo, eu vou reprisar. Aí chega um testemunho, eu digo, eu não posso fazer isso, eu tenho que ir pra lá. Eu venho aqui me acabando, mas a programação é feita, tá bom? Então se inscreva no canal, RBT Plus, o programa ser postado, você vai poder comentar aí e acrescentar o teu testemunho, que vai também ajudar a edificar muita gente, tá bom? Pessoal, vou soltar um louvor aqui, rapidinho, toma uma água e em seguida eu venho com uma palavra aqui para consolar o teu ser. Ó, a palavra vai consolar o teu ser, tá vendo? Ó, teve gente que fez aí, pastor, o que é que vem hoje? Hoje é uma palavra de consolo para você, então fica aí com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, queridos? Estamos de volta aqui. Eu vou ler um salmo aqui que ele é muito conhecido de muitas pessoas, né? Que é o Salmo 37, a partir do verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Só isso aqui que eu tenho para trazer para vocês aqui. Hoje eu tô com essa palavra, né? Que a gente deve confiar e esperar no Senhor, né? E esse contexto aí abrange muito isso, né? Esperar, essa palavra tem um radical, né, de esperança. Aí diz assim, ai meu Deus, eu estava quase naufragando, mas aí eu tinha uma esperança. O que é a esperança? É porque você estava esperando alguma coisa ainda acontecer, alguma coisa de boa. Então a esperança é isso, né? E confiar é muito profundo quando você confia em algo. A missionária abordou muito no quadro Socorro Venal sobre confiança. Não, porque eu confiava. Eu ia, mesmo sem saber se dava certo, mas eu confiava. Eu ia e tal. E eu queria falar sobre isso, sobre confiar e esperar no Senhor, ou esperar e confiar no Senhor. Enfim, a ordem não importa. Mas eu quero falar aqui para pessoas que têm vivido situações, estão vivendo situações onde parece que a esperança ela vai minguar e você vai entrar em desesperança, que é o desespero, né? Quando você fala assim, eu vi a pessoa, ela estava em desespero, ou seja, ela não tinha mais esperança, ela não esperava mais nada, ela não estava mais esperando nada, e ela entra em desespero. E quando a pessoa entra em desespero, ela começa a fazer um monte de coisa errada na vida dela. Quando você não confia, que você vê as águas já da tribulação vindo, não tem uma torre forte, não tem um lugar alto para você confiar ali, você vai procurar vários locais, várias saídas que não vai dar certo. E eu queria trazer essa palavra aqui porque eu sei que tem muitas pessoas vivendo situações aí, estão nos ouvindo, onde as pessoas estão perdendo a esperança e a confiança no Senhor. Eu estava vendo um testemunho que eu achei que era mentira. Uma pessoa falando que servia a Deus e no meio da luta da aflição ela procurou uma pessoa da bruxaria para resolver o caso dela. Eu disse, ela está em total desesperança e desconfiança de Deus. Porque eu nunca vi Deus desamparar quem está confiando nele. Eu nunca vi Deus. E olha que eu tenho experiência, tá? Posso não ter tanta idade, mas experiência eu tenho de falar para vocês que eu nunca vi Deus. E já passei tanta coisa na minha vida, vocês nem imaginam. Sabe? Vocês nem imaginam. E as pessoas chegaram assim e falar de uma forma até fria, não, eu vi ali, a situação estava difícil, Deus entende, eu fui procurar a feitiçaria para recorrer a ela. Então o salmo é muito claro, o salmista é muito claro, e eu creio que quando o salmista escreve isso aqui, ele já tinha passado por muita coisa, ele já tinha vivido muita coisa, e depois que ele viveu todas aquelas coisas ruins, né, as perseguições, as ânsias de morte que ele viveu, como ele vai dizer, os cordéis de morte me cercaram, e depois ele chega a um novo patamar, onde ele começa a dizer, olha, confia no Senhor e o mais ele fará, espera nele, confia, espera, confia, ele vai fazer. Então o salmista chega a um patamar que ele pode dizer assim, olha, eu esperei, como ele vai dizer assim, esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ele vai chegar num patamar que ele pode dizer assim, vale a pena confiar e vale a pena esperar no Senhor.
Ele chega nesse patamar de segurança e ele não está transmitindo uma mentira, ele não está transferindo um pensamento, uma ideia utópica, mas ele está passando uma mensagem dizendo o seguinte: essa mensagem é segura, essa mensagem é clara, essa mensagem é digna de confiança. Você pode confiar e esperar no Senhor. Você não vai ficar desamparado, você não vai ficar desassistido, você não vai ficar confundido. Tem hora que tem coisas que acontecem que fogem à tua compreensão, você não tem compreensão, você não tem ciência, você não tem aquele olhar de poder ver o futuro, de poder ver coisas distantes de você, você só vê o momento, a gente só pode ver o momento, e aí vem todos esses sentimentos a desesperança que é bater a porta, a desconfiança em Deus. Mas o salmista viveu tudo isso e ele chegou num patamar que ele disse: espera e confia nele, espera e confia nele, porque eu posso testificar disso, e eu também posso até chegar aqui junto e Davi dizer: olha, o que Davi está falando é verdade. Eu me lembro uma vez que a gente estava no ônibus e um amigo meu disse: consulta a palavra. Eu disse: por quê? Ele fez: consulta a palavra. E eu abri a palavra. Quando eu abri a palavra dentro do ônibus coletivo, cheio de pessoas, ele disse: Deus está mandando eu levantar para pregar. Minhas pernas começaram a tremer. Eu fiz: não, varão, tem certeza? Ele fez: tenho. Deus está mandando eu pregar dentro desse ônibus. Eu fiz: não, meu filho. Eu era bem jovenzinho junto com ele. Eu acho que a gente tinha 20, 21, 22, uma coisa assim. Eu fiz: rapaz, Deus está mandando, Deus está mandando. Eu fiz: eu não estou suportando. Eu fiz: não, rapaz, segura um pouco, eu não sei. Ele fez: não, Deus acabou de confirmar por você, Deus está mandando. Aí ele foi e ele levantou ali. Quando ele levantou, minha perna tremia, gente. Minha perna tremendo. Ele dentro do ônibus: meu Deus do céu, o que esse homem vai fazer? Abriu a Bíblia, foi lá para perto do motorista e começou a pregar dentro do ônibus. Começou a pregar. Eu de cabeça baixa, gente, eu com vergonha, com medo, e ele pregando. O Espírito Santo pra dentro de mim fez: e você vai levantar para confirmar a mensagem dele. Você vai confirmar a mensagem dele. Eu fiz: Jesus, pregar é difícil, e confirmar a mensagem do outro. Ele fez: você vai levantar. E aquela coisa minha: você vai levantar. A vontade de Deus é irresistível. Quando eu menos esperei, eu já estava ao lado dele. Ele olhou assim para mim e riu. E eu comecei a pregar dentro do ônibus também, confirmando a mensagem dele. E eu posso dizer para você aqui que nessa questão que Davi fala aqui no Salmo, eu posso me levantar e confirmar e testificar o que Davi está dizendo. Vale a pena confiar e vale a pena esperar em Deus. Eu estou aqui há 5 anos nessa rádio. E tive aqui muitas vezes pregando coisas contraditórias à realidade que eu vivia. Eu cheguei um dia que a missionária disse: o que foi aquilo que você pregou? E ela chorava, e eu pregava, ela estava grávida. E eu pregando, e ela chorando, e eu pensando que ela estava impactada com a mensagem. E ela disse: o que foi aquilo que você pregou? Porque é diferente do que a gente está vivendo. Eu fiz: não, mas vale a pena você confiar e acreditar. Então, eu tenho testemunhos que eu posso testificar e posso endossar o que o Davi está falando. Espera e confia no Senhor. O melhor de Deus ainda vai vir para você. Deus tem o seu melhor reservado para quem se sacrifica na sua obra, para quem confia nele. Deus tem sempre o melhor. Agora, a grande situação que eu vou deixar claro para vocês é que muitas vezes o melhor de Deus não é aquilo que você acha de melhor. Deus sabe a hora de fazer, Deus sabe como fazer. E, portanto, por esses motivos é que muitas pessoas começam a entrar em desesperança e começam a desconfiar de Deus, porque as coisas não saem como elas esperam. Elas esperam, elas conjecturam, elas criam, elas sonham. Só que a esfera de visão de Deus ela é totalmente diferente. Ela é maior, porque está muito claro em Isaías quando Deus diz assim: os meus pensamentos não são esses pensamentos que vocês têm. E nem os meus caminhos, esses caminhos que vocês têm. Meus pensamentos são mais altos e meus caminhos também. É muito claro quando Deus fala isso. Então, muitas pessoas entram em desesperança porque as coisas não são como elas pensam, como elas acreditam, como elas conjecturam, como elas criam na mente delas. E aí a pessoa entra nesse estágio aí, e quando a desesperança bate a porta, eu posso te falar alguns frutos que ela traz. Observando a vida do rei Saul. Primeira coisa que eu vejo, a desestabilidade emocional. Saul, ele estava totalmente desestabilizado emocionalmente, de maneira que Saul ele ficou possesso por um espírito. A desestabilidade emocional é brecha para a possessão demoníaca, a primeira coisa. Então tinha pessoas que caminhavam até bem, num período onde as coisas se desenrolaram de outra maneira,
elas entraram em desesperança, desconfiança e entraram num processo de desestabilidade emocional muito grande, e aí Satanás tomou ocasião. A segunda coisa que eu vejo lá em Saul é quando ela entrou em desestabilidade, que o adversário tomou ocasião, elas começaram a tomar diversas direções erradas, uma atrás da outra. Foi o que Saul fez. Então, essas duas coisas que eu observo, que é um perigo para quem está me ouvindo nessa noite, que está em desesperança, pensando, eu vou fazer assim, eu vou lá, eu vou agir. Eu vou dizer para você, espere e confie no Senhor. Você não vai fazer, você não vai agir, você não vai lá, você não vai bater boca, você não vai levantar a mão, você não vai agir, você não vai fazer isso. Tiveram pessoas que nunca praticaram um delito na vida. Aí numa hora de desesperança e desconfiança, vai lá, toma uma atitude e vira uma criminosa, um criminoso. Você não pode fazer isso. Espera e confia no Senhor. Confia e espera no Senhor. Você não pode agir dessa maneira. Você não pode sair colocando os pés pelas mãos pela tua desesperança. Entendeu? É só a gente olhar a vida de Saul, gente. Depois pega a Bíblia lá em 1 Samuel, estuda a vida de Saul, que está ilustrado aqui o que eu estou falando. E por outro lado, no próprio livro de Samuel, você observa a vida de Davi, estuda a vida de Davi. Davi, ele passa por todo tipo de tribulação e depois ele vai chegar num patamar, numa esfera que ele vai dizer, espera e confia no Senhor, o mais ele fará. Tem confiança em Deus. Ele vai dizer assim, esperei com paciência no Senhor. Olha aqui um segredo que ele revela, paciência. Seja paciente. E Paulo vai endossar isso lá numa das suas cartas e dizer assim, sede paciente na tribulação. Então a gente precisa ter paciência. A gente precisa, nesses momentos, lembrar do que a palavra diz, porque parece que na hora da tribulação, parece que a gente esquece os versículos da Bíblia, parece que a gente esquece até o que a gente pregou. O que é que você pregou? O que é que você tem pregado? O que é que você tem falado? Muitas vezes a gente prega, a gente ensina e parece que a gente esquece e começa a tomar decisão precipitada no namoro, no noivado, no casamento, no trabalho, no ministério e sai tomando um monte de decisão como um louco, uma louca que não tem em quem confiar, que não tem mais esperança de nada. E aí eu vou te falar uma coisa, por experiência própria, esses momentos não são momentos de tomar decisão. A melhor coisa a se fazer é se recolher em oração, se recolher em adoração, ter paciência dentro dessa situação e esperar e confiar no Senhor. Sabe? Esperar e confiar no Senhor, descansar no Senhor, acreditar no Senhor, sabe? Que a nossa alma se consola. A nossa alma é impetuosa, ela é impulsiva, ela quer resolver as situações na força da carne, mas não é assim que se resolve. Por pior que seja a situação que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, o conselho de Deus para a tua vida é confia e espera no Senhor. Confia. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Não vá se precipitar. Não vá tomar os pés pelas mãos. Deus tem um tempo determinado para fazer. Deus tem uma hora determinada para agir. A única coisa que você precisaria se preocupar é em viver em santidade, sair do pecado. Entendeu? Sabe? Tem muita gente preocupada com o resultado daquilo que ela está almejando, mas não se preocupa em consertar a vida, em alinhar a vida, em estar em conformidade com a vontade do Senhor. Quando se fala esperar em Deus, não é esperar sem fazer nada, é esperar, é ficar sem tomar nenhuma medida drástica, nenhuma medida carnal, é você continuar na sua posição de oração, de busca, é você continuar em santidade, você continuar guardando a palavra. Isso é esperar em Deus. Esperar em Deus não é uma posição onde você relaxa de tudo agora e vai viver uma vida dissoluta, esperar que Deus vai fazer. Não, isso não é esperar em Deus. E confiar no Senhor é mesmo que esse cenário que você está vendo, todo o contrário, você acreditar que Deus tem uma saída. Deus tem uma solução. Às vezes Deus quer provar a mim, Deus quer provar a você. Deus, ele quer fazer a gente subir um degrau no patamar da fé. Deus quer fazer. Deus quer fazer. E você precisa hoje assumir essa posição de confiar em Deus, de esperar no Senhor. O cenário está contrário, confia. As situações, elas te chamam para você agir, para a tua carne, sabe, explodir, você agir no ímpeto. Espera no Senhor, espera no Senhor, espera e confia no Senhor, que você vai ver que o fruto é melhor. Quando eu olho para a Bíblia e eu vou observar os dois tipos de pessoas que tem, eu me lembro de um rei, que se não me engano é um rei Asa. Ele está diante de uma batalha com um exército incrível, que tem 1 milhão de pessoas ali lutando, e ele com um exército bem menor. E aí ele recebe uma palavra profética que Deus vai dar vitória.
ele acredita nessa palavra e ele vai para a batalha. E interessante que Deus dá vitória. Aí os anos se passam, ele tem esse grande testemunho para contar, e aí ele vai enfrentar outra batalha, um exército bem menor. E a confiança dele, eu não sei onde é que ela foi parar. Ele com um exército bem menor, podendo vencer tranquilamente com o Senhor, ele vai fazer aliança com um ímpio. E Deus o reprova, e ali a decadência começa na vida dele. Ele entra depois em desesperança ao ser reprovado por Deus, e ele naufraga naquela caminhada. Mas era um homem que outrora ele tinha tido um testemunho de uma confiança terrível em Deus. E agora de repente ele faz isso, sabe? Então tem situações na vida que um dia você agiu com confiança em Deus e Deus te livrou e parece que você esqueceu o que Deus já fez na sua vida. E agora a desconfiança bate a porta, você acha que não vai dar, que não vai ser, que não pode, mas olha para trás. Olha para a trajetória que você já caminhou, olha o que Deus já fez. E onde é que foi parar a tua confiança? Confia no Senhor. Confia no Senhor. O cenário é contrário, mas confia no Senhor. Acredita no Senhor. Muitas vezes Deus quer provar a nossa fé. Deus quer fazer a gente passar de série. Deus quer fazer a gente subir de degrau na fé. E Ele permite a situação, Ele permite o cenário, né? E não vai tomar atitude precipitada. Porque a gente observa que o rei Saul, ele esperava o profeta Samuel para poder oferecer o sacrifício antes de entrar na batalha. E aí ele começa a ficar desesperançoso ali de que o profeta viria. Ele começa a não confiar, não acreditar. E aí ele, num ímpeto de desesperança, ele toma uma decisão de fazer o papel de sacerdote e peca contra Deus. E aí ele é reprovado e rejeitado. E a partir daí começa a decadência de Saul. Então tem decisões que a gente, na desesperança, a gente vai lá e toma e vai agir pela carne. E grande é o preço que você vai pagar, a dor que você vai sofrer, o dano que você vai viver. E muitas vezes, proveniente desse dano aí, coisas piores vão vir na tua vida. Coisas piores vão te atingir, vão deixar sequelas aí irreparáveis. Então nessa noite eu vim trazer essa mensagem simples, não é nem uma pregação. Isso aqui é um conselho do Espírito de Deus para muitas pessoas que escutam, para que você venha encontrar consolo nessa palavra, para que você possa recuperar sua visão, entendeu? Para que você possa se acalmar, para que você possa respirar, para que você não venha entrar em desconfiança, como se Deus ele fala e não cumpre, como se Deus promete e ele não faz, como se Deus não respondesse a oração de crente, entendeu? De servo dele, como se diante dessa desconfiança agora o que você tem que fazer é não esperar mais nada dessa vida e sair como um louco, agindo a ermo, entendeu? Sem direção, batendo em qualquer porta, fazendo qualquer tipo de pacto, de negócio para obter aquilo que você almejava. Eu acho que esse é o caminho errado, tenho certeza que esse é o caminho errado. Esse será o caminho da tua destruição. Quando diante dessas situações, soluções são apresentadas para nós, pode ter certeza que quem está por trás dessas soluções, entre aspas, é o adversário. São falsas soluções. Você observa que quando o Senhor ali em Mateus 4 está sendo provado no deserto, tentado na verdade pelo diabo, ele está dentro daquela situação e o diabo começa a oferecer suas soluções. O seu pacote de solução ele oferece ali. E por todas, o Senhor Jesus ele rejeita, confia e espera no Pai. E aí quando ele passa por toda aquela prova, diz, e vieram os anjos e o serviram. O que está precisando é segurar, é aguardar aí, porque vão vir os anjos e vão te servir. Quando você passar por isso aí, esperando e confiando, os anjos virão e eles vão te servir. Tá certo? Então fica firme. Essa palavra aí Deus mandou trazer para a tua vida, para que você se segure, para que você se sustenha. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida hoje. Espera pelo Senhor e confia nele. Espera pelo Senhor e confia nele, porque Ele está trabalhando. Não passe na frente de Deus. Não tome a decisão precipitada. Não entre em desesperança. Não desconfie de Deus. Não deixe a sua fé derreter, porque o Senhor está trabalhando. O que Ele prometeu há de se cumprir. Não entre em desespero, porque é bem verdade que se uma pessoa cair na água e ela não fizer nada, o corpo dela boia.
Mas muitas pessoas se afogam porque entram em desespero e começam a se debater de uma maneira frenética e ela termina ali se afogando. Entendeu? A mesma coisa na fé. Se a gente esperar no Senhor, debaixo de uma ordem, na direção, a coisa vai dar certo. Agora, se a gente começar a entrar em desespero, falando como eu, citando como eu, lembrando o testemunho como eu falei no começo do programa, que a pessoa entrou em desespero porque Deus não fez, foi procurar uma pessoa da bruxaria para resolver uma questão no casamento. E aí foi só ruína. Foi só ruína. A irmã chegou para mim e falou: pastor Josué, é assim, assim, assim. Eu fiz: olha, minha irmã, espera no Senhor, tem calma. Aí ela foi, um familiar dela disse, se Deus não resolve, o diabo vai resolver. Foi lá, fez o que o bruxo pediu, e aí a ruína, a desgraceira foi terrível. E, enfim, o resultado foi amargo para ela. Então que a gente não entre nessa, que você não tome esse caminho, porque Deus está trabalhando para a sua vida. E como eu citei aqui em Mateus 4, você só precisa fazer o que Jesus fez: resistir a todas as soluções que o diabo está oferecendo à tua carne, que no fim os anjos vão vir e vão te servir assim como você viu o Senhor, tá bom? Então essa é a palavra, esse é o conselho, a reflexão que eu tenho que deixar aqui, algo simples, algo objetivo, direto, mas que vem do Espírito de Deus para a tua vida. Deus falou com você tremendamente, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse é o programa Última Chamada, né? Para quem chegou depois, que nunca ouviu, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5. Nós temos o WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834, 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa Última Chamada, tá? Você pode falar com a gente, fazer parte da lista de transmissão, você pode enviar a sua pergunta por quadro Socorro Vem do Alto, pode pedir oração, enfim, a gente vai te atender. 839-9105-6834, 839-9105-6834, é o WhatsApp do programa Última Chamada. Lembrando também que ele é a chave Pix, e por meio dele você pode ofertar para ajudar a manter a programação no ar. Nosso horário de rádio aqui é pago, não tem patrocínio, não tem comercial, nosso horário de rádio é pago com a oferta dos ouvintes, então você pode fazer parte desse time. Lembrando que esse time de ofertantes ele é coberto por nossas orações da gente, do Ministério da Igreja, e são pessoas extremamente abençoadas, e você também pode ser, tá certo? Então faça parte, 839-9105-6834, esse é o WhatsApp do programa Última Chamada, tá bom? Você pode anotar aí, adicionar, falar com a gente põe na lista de transmissão, e você pode também estar ofertando, tá bom? E para quem chegou depois do programa, que não pegou o começo, vai estar lá no YouTube, você escuta, assiste, ouve aí, que vai ter aí os avisos acerca da vigília, enfim, de outras coisas aí, tá? Tá lá no começo do programa, tá bom? Então, hoje foi gravado, graças a Deus, tá? Ficou tudo certinho aí, eu creio, e vai estar sendo postado no RBT Plus. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, RBT Plus. Se inscreva lá que essa mensagem está lá gravada. Todos os programas que a gente faz aqui são gravados, são postados lá, né? Com exceção das três últimas programações que não podemos gravar, que tivemos problemas, e aí não foi gravado, e aí, infelizmente, não tem programações das últimas 3 semanas lá no YouTube, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Quero agradecer a audiência de vocês, ficaram com a gente até agora, tá bom? Agradeço a vocês que oram por nós, que nos abençoam. Agradecer a todos os ofertantes, a toda a nossa audiência, tá bom? Se Jesus não voltar, ele não me chama antes, quinta-feira que vem estarei aqui, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui!